Psicologia Falada apresenta Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, terceira edição. Autores: Aaron Beck, Denise Davis e Arthur Freeman. Este audiolivro é uma produção independente e sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 2 Teoria dos Transtornos de Personalidade. Escrito por Aaron Beck. A terapia cognitiva para qualquer psicopatologia depende da conceituação do transtorno e de sua adaptação às características particulares de cada caso específico. Este capítulo apresenta uma teoria geral dos transtornos da personalidade no amplo contexto de sua origem, desenvolvimento e função da personalidade. Essa exposição concentra-se inicialmente em como os processos da personalidade se formam e operam a serviço da adaptação. Antes de apresentar uma sinopse de nossa teoria dos transtornos da personalidade, examinaremos os conceitos de personalidade e os ligaremos às psicopatologias. Começamos a conversa com uma explicação especulativa de base evolutiva de como os protótipos de padrões de personalidade poderiam vir de nossa herança filogenética. Aquelas estratégias geneticamente determinadas que facilitaram a sobrevivência, a conservação e expansão dos recursos e a reprodução seriam supostamente favorecidas pela seleção natural. Podem-se observar derivados dessas estratégias primitivas de forma exagerada nas síndromes sintomáticas, como os transtornos de ansiedade e depressão, e em transtornos da personalidade, como o da personalidade dependente. Os transtornos da personalidade, assim como as síndromes sintomáticas, representam um exagero das estratégias adaptativas da personalidade. Nossa discussão segue, então, ao longo de um contínuo, começando pelas estratégias evolutivas e chegando a uma reflexão sobre como o processamento de informações, incluindo os processos afetivos, antecede o funcionamento dessas táticas. Em outras palavras, a avaliação das demandas de uma situação em particular precede e desencadeia uma estratégia adaptativa. O modo pelo qual uma situação é avaliada dependerá, ao menos em parte, das crenças subjacentes relevantes. Tais crenças estão embutidas em estruturas mais ou menos estáveis, denominadas esquemas, que selecionam e sintetizam os dados que entram. A sequência psicológica evolui, então, da avaliação para a excitação afetiva e motivacional e, por fim, para a seleção e implementação de uma estratégia relevante. Consideramos as estruturas básicas das quais esses processos cognitivos, afetivos e motivacionais dependem como as unidades fundamentais da personalidade. Embora os esquemas não sejam observáveis por introspecção, o conteúdo das crenças está acessível, e os processos funcionais podem ser detectados. Os traços de personalidade identificados por adjetivos como dependente, retraído, arrogante ou extrovertido podem ser conceituados como a expressão explícita dessas estruturas subjacentes. Ao atribuir significados aos eventos, as estruturas cognitivas iniciam uma reação em cadeia que culmina nos tipos de comportamento explícito que são atribuídos a traços de personalidade. Os padrões comportamentais que costumamos atribuir a traços ou disposições de personalidade, consequentemente, representam estratégias interpessoais desenvolvidas a partir da interação entre disposições inatas e influências ambientais. Cada estratégia tem uma função adaptativa específica dirigida a uma meta. Atributos como dependência e autonomia, conceituados em teorias motivacionais da personalidade como impulsos básicos, podem ser vistos como uma função de um conglomerado de esquemas básicos. Em termos comportamentais ou funcionais, os atributos podem ser chamados de estratégias básicas. Essas funções específicas podem ser observadas de uma maneira exagerada em alguns dos padrões comportamentais explícitos atribuídos, por exemplo, aos transtornos da personalidade dependente ou esquizoide. O caráter desses padrões comportamentais pode ser mais bem compreendido em termos de funções reguladoras que são internalizadas ou externadas. Passamos, então, para o tema da ativação dos esquemas e sua expressão no comportamento. Tendo estabelecido as bases para nossa teoria da personalidade, seguimos para a revisão da relação dessas estruturas com a psicopatologia. A forte ativação dos esquemas disfuncionais está no cerne dos antigos transtornos do eixo I, como a depressão. Os esquemas disfuncionais mais idiosincráticos deslocam os esquemas adaptativos mais orientados à realidade em funções como processamento, recuperação e previsão de informações. Na depressão, por exemplo, o modo organizado em torno do tema da autonegação torna-se dominante. Nos transtornos de ansiedade, o modo de perigo pessoal está hiperativo, e nos transtornos de pânico, o modo relevante à catástrofe iminente está mobilizado. As típicas crenças disfuncionais e estratégias desadaptativas expressadas nos transtornos da personalidade deixam os indivíduos suscetíveis a experiências de vida que invadem sua vulnerabilidade cognitiva, principalmente com relação a expandir ou manter recursos.
Assim, o transtorno da personalidade dependente caracteriza-se por uma sensibilidade à perda externa de amor e segurança, o da personalidade narcisista caracteriza-se por um trauma à autoestima por parte de fontes externas, e o da personalidade histriônica, pelo fracasso em envolver externamente as pessoas em busca de atenção e segurança emocional. A vulnerabilidade cognitiva baseia-se em crenças que têm um elemento adaptativo, mas que se tornaram extremistas, rígidas e imperativas. Especulamos que essas crenças disfuncionais surgiram em decorrência da interação entre a predisposição genética do indivíduo e sua exposição a influências indesejáveis de outras pessoas ou a experiências culturais e eventos traumáticos específicos. Assim, no curso do desenvolvimento, certas estratégias-chave tornam-se hipertrofiadas e se manifestam como transtornos da personalidade específicos ou mistos. A evolução das estratégias interpessoais. Nossa teoria de transtornos da personalidade leva em conta o papel de nossa história evolutiva na maneira como nossos padrões de pensamento, sentimento e ação foram moldados. Podemos compreender melhor as estruturas, as funções e os processos da personalidade se examinarmos as atitudes, os sentimentos e os comportamentos à luz de sua possível relação com estratégias etológicas. Grande parte do comportamento que observamos nos animais irracionais é, em geral, considerada programada. Os processos subjacentes são programados e expressos no comportamento explícito. Com frequência, o desenvolvimento desses programas depende da interação entre estruturas geneticamente determinadas e a experiência. Pode-se presumir que processos semelhantes do desenvolvimento ocorram nos humanos. Faz sentido considerar a noção de que antigos programas cognitivo-afetivo-motivacionais influenciem nossos processos automáticos. O modo como interpretamos, o que sentimos e como nos dispomos a agir em relação aos eventos. Os programas envolvidos no processamento cognitivo, no afeto, na excitação e na motivação podem ter evoluído por sua própria capacidade de manter a vida e promover a reprodução. À medida que passam pelas sucessivas etapas da vida, as pessoas deparam-se com uma série de desafios e problemas, bem como incentivos e oportunidades. Os indivíduos nascem com um conjunto de necessidades de sustento, de proteção e de ajuda que persistem por toda a vida. Tais necessidades estruturais são expressadas na forma de desejos, ânsias e impulsos que pressionam por satisfação. Os indivíduos, além disso, têm predisposição não apenas para desejar satisfazer as necessidades da vida, mas também para apegar-se aos recursos humanos, essenciais para o sucesso e a sobrevivência em um ambiente competitivo e, por vezes, hostil. Além das respostas defensivas automáticas, como a reação de luta ou fuga, as pessoas têm estruturas inatas para perceber e responder a ameaças e necessidades menos imediatas. Estratégias automáticas da infância, como chorar e sorrir, por exemplo, evocam respostas de carinho dos cuidadores. De acordo com a exigência evolutiva de sobrevivência e perpetuação de sua herança genética, os indivíduos estão naturalmente equipados não apenas para experimentar diversos desejos, ânsias e impulsos, mas também para reagir aos cuidadores, em um maior grau de amadurecimento, a possíveis parceiros. A ativação das diversas necessidades depende parcialmente da proximidade dos recursos humanos. Na primeira infância, a presença de um cuidador é o catalisador para a expressão de toda a necessidade de nutrir-se. Essa necessidade persiste, de forma modificada, durante toda a vida. A seleção natural presumivelmente ocasionou algum tipo de ajuste entre comportamento programado e as demandas do ambiente ou da cultura. Contudo, nosso ambiente mudou com mais rapidez do que nossas estratégias adaptativas automáticas, em grande parte como resultado de nossas próprias modificações de nosso meio social. Assim, as estratégias predatórias, competitivas e sociais que eram úteis nos arredores mais primitivos nem sempre se ajustam ao atual nicho de uma sociedade fortemente individualizada e tecnológica, com sua própria organização cultural e social. Um ajuste social ruim pode ser um fator no desenvolvimento do comportamento que diagnosticamos como transtorno da personalidade. Independentemente de seu valor para a sobrevivência em ambientes mais primitivos, alguns desses padrões derivados da evolução tornam-se problemáticos em nossa cultura atual, pois interferem nos objetivos pessoais do indivíduo ou conflitam com as normas de grupo. Assim, estratégias predatórias ou competitivas altamente desenvolvidas capazes de promover a sobrevivência em condições primitivas podem ser inadequadas para um ambiente social, bem como culminar em um transtorno da personalidade antissocial. Da mesma forma, uma espécie de apresentação exibicionista que teria atraído colaboradores e parceiros sexuais na vida selvagem pode ser excessiva ou inadequada na sociedade contemporânea. Na realidade, porém, tais padrões têm maior probabilidade de causar problemas se forem inflexíveis e estiverem relativamente descontrolados. As síndromes sintomáticas também podem ser conceituadas em termos de princípios evolutivos. O padrão de lutar ou fugir, por exemplo, embora supostamente tenha sido adaptativo em situações emergenciais arcaicas de perigo físico, pode formar o substrato de um transtorno de ansiedade ou de um estado hostil crônico.
O mesmo padrão de resposta que era ativado ao avistar um predador, por exemplo, hoje é mobilizado por ameaças de traumas psicológicos, tais como a rejeição ou a desvalorização. Quando essa resposta psicofisiológica é desencadeada pela exposição a um amplo espectro de situações interpessoais potencialmente aversivas, o indivíduo vulnerável pode manifestar um transtorno de ansiedade diagnosticável. Da mesma forma, a variabilidade do conjunto de genes poderia ser responsável pelas diferenças individuais na personalidade. Assim, um indivíduo pode ter predisposição para paralisar diante do perigo, enquanto outro pode atacar, e um terceiro, evitar quaisquer possíveis fontes de perigo. Essas diferenças no comportamento explícito ou nas estratégias refletem características relativamente persistentes que são típicas de certos tipos de personalidade. O exagero nesses padrões pode levar a um transtorno da personalidade. Por exemplo, o transtorno da personalidade evitativa pode refletir uma estratégia de retraimento ou esquiva de qualquer situação que envolva a possibilidade de desaprovação social. Recursos. A principal via para a satisfação das necessidades da vida é pelo vínculo com outras pessoas. Ao mesmo tempo, os indivíduos dependem dos próprios recursos para enfrentar os desafios do cotidiano. Entretanto, as pessoas anseiam a aceitação por parte daqueles que lhes são íntimos e de seu grupo social. O impacto devastador da rejeição é uma prova da importância dos recursos interpessoais. A dependência dos relacionamentos íntimos em grupo parece ser um poderoso componente evolutivo dos impulsos inatos. Em eras primordiais, a aceitação, o impulso e a integração na tribo eram cruciais para obter privilégios, alimentação e reprodução. As pessoas também aproveitavam os próprios recursos herdados para maximizar sua utilização dos recursos externos e também para funcionar de forma autônoma. Ter o direito desempenha um papel importante em indivíduos que se esforçam para ganhar acesso a recursos. É dado o direito aos indivíduos que desfrutam de alto status e privilégios, e isso representa acesso seguro a recursos e proteção contra danos. Ocupar uma alta posição no sistema hierárquico significa não apenas ser uma pessoa superior, mas também implica o direito de acesso ao outro lado da vida e da sociedade, no qual o prazer é mais garantido, a dor é minimizada e a reprodução é mais provável. Existem outras formas de ter o direito além do status. Por exemplo, uma criança pode sentir-se no direito de ser cuidada pelos pais. Um cônjuge pode sentir-se no direito de ter proximidade, intimidade, apoio, etc. de seu parceiro. A diminuição de um relacionamento significa uma atenuação do direito. Uma pessoa que é banida de um grupo ou rejeitada por um amante não tem mais direito aos vários benefícios que tais relacionamentos podem trazer. Direito e privilégio estão relacionados à força de um vínculo com outras pessoas e grupos. Quando um indivíduo está fundamentalmente vinculado a um grupo, ele tem direito ao apoio do grupo. Quando está fortemente vinculado a outro indivíduo, ele também tem o direito. De modo geral, a pressão pelo direito é uma força vigorosa para a tentativa de alguém de aumentar seu vínculo com outras pessoas ou aumentar o status junto aos demais, a serviço do impulso em direção à segurança emocional e física. Estratégias. Por que aplicamos a palavra estratégia para características que têm sido tradicionalmente rotuladas de traços da personalidade ou padrões de comportamento? Estratégias, nesse sentido, podem ser consideradas como formas de comportamento programado destinadas para atender objetivos biológicos. Embora implique um plano consciente e racional, a palavra aqui não é usada com esse sentido. Em vez disso, nós a utilizamos da mesma forma que os etologistas a empregam. Para denotar comportamentos estereotipados altamente padronizados que promovem a sobrevivência e a reprodução individual. Esses padrões de comportamento podem ser vistos como a meta fundamental de sobrevivência e reprodução. Eficácia reprodutiva ou adequação inclusiva. Há mais de 200 anos, Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, descreveu essas estratégias evolutivas como expressões de fome, desejo sexual e segurança. Embora não tenham consciência do objetivo final dessas estratégias biológicas, os animais têm consciência dos estados subjetivos que refletem seu modo de funcionamento. Fome, medo ou excitação sexual e as recompensas e punições por satisfazê-los ou não. Os humanos também são instigados a comer para aliviar os espasmos de fome e obter satisfação. Buscamos relações sexuais para reduzir a tensão sexual e também para obter gratificação. Formamos vínculos com outras pessoas para aliviar a solidão e alcançar o prazer da camaradagem e da intimidade. Em suma, quando sentimos uma pressão interna para satisfazer certos desejos de curto alcance, tais como obter prazer e aliviar a tensão, podemos estar satisfazendo, ao menos em certa medida, metas evolutivas de longo alcance. Nos seres humanos, é possível, analogamente, aplicar a palavra estratégia a formas de comportamento que podem ser adaptativas ou desadaptativas, dependendo das circunstâncias.
O egocentrismo, a competitividade, o exibicionismo e a esquiva do desprazer podem ser adaptativos em certas situações, mas tremendamente desadaptativos em outras. Os indivíduos estão equipados com um repertório de estratégias inatas para explorar e expandir os recursos interpessoais. Cada uma dessas estratégias interpessoais representa um setor especial da personalidade, ao qual nos referimos comumente como traço. Cada uma das estratégias é moldada para aproveitar os recursos relevantes. As estratégias são ativadas em resposta aos diversos desejos, ânsias e impulsos e são reforçadas pelo prazer quando estes são satisfeitos. Em contrapartida, o fracasso de uma estratégia é seguido de dor. A aceitação por parte de um parceiro romântico, por exemplo, é recompensada com gratificação, ao passo que a rejeição produz abatimento. Embora existam numerosas estratégias potencialmente desadaptativas, tais como a submissão, a agressividade e a timidez, estas não chegam a um grau que justifique serem incluídas como transtornos da personalidade nos sistemas oficiais de classificação. Outras estratégias de caráter positivo, como bondade, generosidade e autossacrifício, nunca evoluem para transtornos da personalidade, mesmo quando exageradas. As estratégias que de fato fazem a transição para transtornos da personalidade são inflexíveis, excessivamente generalizadas e muito intrusivas. Essas estratégias excessivas interferem no ajuste aos outros e reduzem o bem-estar. Além disso, o transtorno pode se manifestar quando ocorrem certas estratégias inflexíveis na ausência de outras estratégias de moderação. Por exemplo, o narcisismo pode se desenvolver quando estratégias competitivas são reforçadas sem os elementos moderadores de empatia ou reciprocidade social. A figura 2.1 traz uma ilustração gráfica do modelo evolutivo para o desenvolvimento de transtornos da personalidade e síndromes sintomáticas. Os esforços adaptativos para satisfazer as metas básicas podem se desenvolver excessivamente de maneiras diversas que levam a uma evolução desadaptativa em direção a diferentes transtornos. Estratégias superdesenvolvidas específicas estabelecem a base do transtorno da personalidade e afetam as avaliações de risco e perda, aumentando a vulnerabilidade a transtornos de ansiedade e afetivos. Com o desenvolvimento de transtornos sintomáticos, o conteúdo cognitivo básico dos esquemas torna-se mais incutido e saliente, solidificando a base cognitiva do transtorno da personalidade. Para detalhar melhor esse modelo, os transtornos da personalidade podem ser agrupados de acordo com seus recursos principais. Interpessoal ou individualista, como representado na tabela 2.1. Os impulsos predominantes incluem competir, apegar-se, atrair, proteger, controlar, defender e criticar. Todos esses impulsos servem a uma das duas funções básicas: expandir ou proteger recursos ou domínios pessoais. Além disso, estão ligados a estratégias inatas. As estratégias são exclusivas e usadas como diagnósticos para observar e compreender a função evolutiva de cada transtorno. Dos transtornos movidos pela meta de expandir domínios pessoais, o da personalidade narcisista é tipificado por uma estratégia de superar os outros na competição por status, bem como de autopromover-se e exigir tratamento especial. O objetivo de apego ou de vínculo é alcançado por meio da asserção de carência e de agradar, atração e engajamento. Indivíduos com transtorno da personalidade antissocial perseguem a meta de expandir seu domínio por meio de estratégias de competição, um pouco semelhante à personalidade narcisista. Eles consideram os outros como objeto legítimo de exploração, ataque físico e privação de suas posses, mas parecem mais individualistas em seu desapego da opinião social, em nítido contraste com os indivíduos narcisistas. Pessoas com transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva fiam-se em sistemas de controle derivados internamente e avaliações para expandir seu domínio pessoal. A capacidade para organizar a resolução de problemas e a eficácia é adaptativa quando usada adequadamente, mas se torna um problema quando usadas em excesso. Dos transtornos caracterizados por um impulso para obter segurança, o da personalidade evitativa pode ser visto em termos de uma estratégia de proteção contra situações sociais especialmente desafiadoras e possível desvalorização. Ao mesmo tempo, indivíduos com esse transtorno da personalidade anseiam por um relacionamento com outras pessoas, tornando-os especialmente sensíveis à possibilidade de rejeição, crítica ou zombaria. Eles evitam situações nas quais não se sintam completamente seguros. Na verdade, uma análise fatorial do questionário de crenças da personalidade mostrou um fator em comum para o transtorno da personalidade evitativa e o da personalidade dependente. O transtorno da personalidade paranoide caracteriza-se por manter-se na defensiva. Esta característica representa um exagero do processo normal de vigilância e proteção contra indivíduos potencialmente nocivos. Os pacientes com esse transtorno concentram seus próprios recursos na satisfação de suas necessidades e são propensos a personalizar ameaças e a contra-atacar quando percebem alguma invasão de seu território. O isolamento é a principal característica do transtorno da personalidade esquizoide.
Esses indivíduos têm como característica a falta de interesse por outras pessoas e uma estratégia de desapego e indiferença tanto emocional como física. Indivíduos com transtorno esquizotípico são, em muitos aspectos, semelhantes aos paranoides e aos esquizoides, embora suas estratégias sejam muito idiosincráticas e socialmente incomuns. O transtorno da personalidade borderline parece manifestar impulsos e padrões de comportamento que são característicos do amplo espectro de transtornos da personalidade, muitas vezes produzindo motivos conflitantes e sofrimento significativo. Por isso, esses dois transtornos não estão incluídos na tabela 2.1. Porém, incluímos a conceituação dos transtornos da personalidade passivo-agressiva e personalidade depressiva, que são clinicamente significativos. Ambos se baseiam nos recursos autônomos e são movidos pela meta de proteger seus domínios por meio do controle por resistência indireta ou argumentação ou crítica, retraimento e ruminação. Também pode ser útil considerar os conceitos de internalização e externalização ao observar sinais clínicos das várias estratégias. As estratégias de internalização geralmente envolvem inibição e controle excessivo, ao passo que as de externalização refletem comportamentos oportunistas ou expressivos que são mal controlados. Como observado por Fournier, essas dimensões são independentes, sendo possível que algumas estratégias dos transtornos da personalidade sejam de externalização e mal controladas e outras sejam primordialmente de internalização e excessivamente controladas. Alguns transtornos podem discutivelmente refletir baixos níveis de características tanto de internalização quanto de externalização ou altos níveis de ambos. A sobreposição, com o agrupamento dos principais recursos, é somente parcial e pode oferecer uma maior explicação das diferenças dentro desses grupos. Embora ainda necessite ser confirmada por pesquisas, essa conceituação pode fornecer um método clinicamente útil para reconhecer padrões, reunir mais dados, comunicar-se com os pacientes e desenvolver intervenções terapêuticas. Sugerimos que tais metas e estratégias sejam analisadas em termos de seus possíveis antecedentes em nosso passado evolutivo. Pode ser que o comportamento dramático da personalidade histriônica, por exemplo, tenha suas raízes nos rituais de exibição vistos em animais irracionais, a personalidade antissocial, no comportamento predatório, e a dependente, no comportamento de apego observado em todo o reino animal. Ao olhar para o comportamento desadaptativo das pessoas nesses termos, podemos examiná-lo com mais objetividade e reduzir a tendência a rotulá-los com termos pejorativos, tais como neurótico ou imaturo. O conceito de que o comportamento humano pode ser visto de maneira produtiva a partir de uma perspectiva evolutiva foi amplamente desenvolvido por McDougall. Ele desenvolveu uma explicação detalhada da transformação dos instintos biológicos em sentimentos. Seus escritos prepararam o caminho para alguns dos atuais teóricos biosociais, como Bayes, Scarrar e Hogan. Bayes discutiu os diferentes tipos de comportamentos exibidos pelos seres humanos, tais como competitividade, domínio e agressividade, e traçou sua semelhança até os comportamentos de outros primatas. Em particular, o autor concentra-se no papel da sociabilidade nos humanos e em outros primatas. Hogan postula uma herança filogenética, de acordo com a qual mecanismos biologicamente programados aparecem em sequência desenvolvimentista. Ele vê a cultura como algo que traz a oportunidade pela qual padrões genéticos podem ser expressos. Ele considera a força motriz da atividade humana adulta análoga àquela observada nos primatas e em outros mamíferos sociais, assim como nos humanos. Em sua teoria evolutiva do desenvolvimento humano, ele enfatiza a importância da adequação. Scarrar, por sua vez, enfatiza especificamente o papel do dote genético na determinação da personalidade. Ela afirma: ao longo do desenvolvimento, diferentes genes são ativados e desativados, criando mudança maturacional na organização do comportamento, bem como mudanças maturacionais nos padrões de crescimento físico. As diferenças genéticas entre os indivíduos são igualmente responsáveis por determinar quais experiências as pessoas têm ou não têm em seus ambientes. Interação entre o genético e o interpessoal. Os processos destacados nos transtornos da personalidade também podem ser elucidados por estudos no campo da psicologia do desenvolvimento. Assim, o tipo de comportamento aderente, timidez ou rebeldia observado em uma criança pode persistir durante o período de desenvolvimento. Prevemos que esses padrões persistem até o final da adolescência e a idade adulta, bem como podem encontrar expressão continuada em alguns dos transtornos da personalidade, tais como os tipos dependente, evitativo ou passivo-agressivo. A despeito da origem básica dos protótipos geneticamente determinados do comportamento humano, há fortes evidências da presença de certos tipos de temperamento relativamente estáveis e padrões de comportamento já no nascimento. Essas características inatas são mais bem observadas como tendências que podem se acentuar ou atenuar por meio da experiência. Além disso, um ciclo contínuo e mutuamente reforçador pode se estabelecer entre os padrões inatos de um indivíduo e os padrões de outras pessoas importantes na vida da pessoa.
O ácido desoxirribonucleico não determina o tipo de personalidade e visão de mundo, mas essas tendências inatas são, sim, moldadas e modificadas por interações que estão incutidas em uma cultura em evolução e ocorrem por toda a vida. Um indivíduo com grande potencial para um comportamento que evoca carinho, por exemplo, pode trazer à tona um comportamento alheio que produza carinho, de modo que seus padrões inatos se mantêm muito além do período no qual esse comportamento for adaptativo. Sui, uma paciente sobre a qual discutiremos minuciosamente mais adiante, foi descrita por sua mãe como tendo sido mais apegada e exigido mais atenção do que seus irmãos praticamente desde que nasceu. Sua mãe reagiu sendo mais carinhosa e protetora. Durante toda a sua infância até a idade adulta, Sui conseguiu ligar-se a pessoas mais fortes que respondiam a seus desejos expressos de afeto e apoio constantes. Contudo, seus irmãos mais velhos, com ciúmes, a atormentavam, estabelecendo a base para uma crença posterior. Não consigo manter a afeição de um homem, e a luta contra o medo de não ser digna de amor. Em virtude dessas crenças, ela tendia a evitar situações nas quais pudesse ser rejeitada. Até agora, falávamos de tendências inatas e comportamento como se essas características pudessem ser responsáveis pelas diferenças individuais. Na realidade, nossa teoria estipula que programas cognitivo-afetivo-motivacionais integrados decidem o comportamento de um sujeito e o diferenciam de outros indivíduos. Em crianças maiores e em adultos, a timidez, por exemplo, deriva-se de uma infraestrutura de atitudes como é perigoso arriscar o próprio pescoço, um baixo limiar para ansiedade em situações interpessoais e uma motivação para manter a distância de estranhos ou pessoas que acabaram de conhecer. Essas crenças podem fixar-se em decorrência da repetição de experiências traumáticas que parecem confirmá-las. Como apenas podemos observar o comportamento explícito das outras pessoas, surge a pergunta sobre como nossos estados internos conscientes estão relacionados com as estratégias. Se examinarmos os padrões cognitivos e afetivos, veremos um relacionamento específico entre certas crenças e atitudes por um lado e o comportamento por outro. Pela lógica, decorre que um transtorno da personalidade dependente caracterizado por comportamento aderente teria origem em um substrato cognitivo calcado, em parte, no medo do abandono, já o comportamento evitativo estaria baseado no medo de se magoar, e os padrões passivo-agressivos, em uma preocupação sobre ser dominado. As observações clínicas a partir das quais essas formulações são discutidas encontram-se nos capítulos subsequentes. Apesar da poderosa combinação de predisposições inatas e influências ambientais, alguns indivíduos conseguem mudar seu comportamento e as atitudes subjacentes. Nem toda criança tímida torna-se um adulto tímido. As influências de pessoas-chave e de experiências intencionais de cultivar comportamentos mais assertivos, por exemplo, podem fazer uma pessoa tímida passar a ter maior assertividade e sociabilidade, sobretudo se houver um empurrão cultural que recompense amplamente essa mudança. Como veremos em outros capítulos deste livro, até mesmo padrões desadaptativos podem ser modificados concentrando a terapia em testar essas atitudes e formando ou reforçando as atitudes mais adaptativas. Nossa formulação até agora abordou, de forma sucinta, como o DOT-nato pode interagir com as influências ambientais e produzir distinções quantitativas nos padrões cognitivos, afetivos e comportamentais característicos para explicar as diferenças individuais na personalidade. Cada indivíduo tem um perfil de personalidade único, composto de graus variáveis de probabilidade de reagir de determinada maneira em determinada medida a uma situação específica. Uma pessoa que ingressa em um grupo que inclui indivíduos desconhecidos pode pensar, vou parecer burra, e se retrairá. Outra pode reagir com o pensamento, posso diverti-las. Uma terceira pode pensar que eles não são amigáveis e pode ser que tentem me manipular, de modo que ficará em guarda. Quando respostas diferentes são características dos indivíduos, elas refletem diferenças estruturais importantes representadas em suas crenças básicas. As crenças básicas, respectivamente, seriam: sou vulnerável porque sou inábil em novas situações, sou divertido para todas as pessoas e sou vulnerável porque as pessoas não são amigáveis. Tais variações são encontradas em pessoas normais e bem ajustadas e conferem uma coloração distinta às suas personalidades. Entretanto, esses tipos de crenças são muito mais pronunciados nos transtornos da personalidade. No exemplo supracitado, essas crenças caracterizam os transtornos da personalidade evitativa, histriônica e paranoide, respectivamente. Indivíduos com transtornos da personalidade apresentam os mesmos comportamentos repetitivos em muito mais situações do que outras pessoas, e muito além do que seria culturalmente normativo. Os esquemas desadaptativos típicos nos transtornos da personalidade são evocados em muitas ou mesmo na maioria das situações, possuem uma qualidade compulsiva e são menos fáceis de controlar ou modificar do que seus equivalentes em outras pessoas. Qualquer situação que tenha uma relação com o conteúdo dos esquemas desadaptativos ativará esses esquemas em detrimento de outros mais adaptativos. Na maioria das vezes, esses padrões são contraproducentes em termos de muitas das metas importantes desses indivíduos.
Em suma, em relação às outras pessoas, as atitudes e os comportamentos disfuncionais são excessivamente generalizados, inflexíveis, imperativos e resistentes à mudança. Origem das crenças disfuncionais. Uma vez que os padrões da personalidade das pessoas com transtornos da personalidade divergem dos de outros indivíduos, surge a pergunta: como esses padrões se desenvolvem? Para abordar essa questão, ainda que brevemente, precisamos voltar à interação entre natureza e cultura. Indivíduos com uma sensibilidade à rejeição, ao abandono ou à frustração especialmente forte podem desenvolver medos intensos e crenças sobre o significado catastrófico de tais eventos. Um paciente com predisposição natural a reagir de modo exagerado aos tipos mais corriqueiros de rejeição na infância pode desenvolver uma autoimagem negativa. Essa imagem pode ser reforçada se a rejeição for particularmente forte, ocorrer em um momento especialmente vulnerável ou se repetir. Com a repetição, a crença se torna estruturada. Sui, a paciente supramencionada, desenvolveu uma imagem de si mesma como incompetente e inadequada porque seus irmãos a criticavam sempre que cometia um erro. Para proteger-se o máximo possível da dor e do sofrimento, ela tendia a evitar situações em que isso pudesse ocorrer. Sua atitude excessivamente generalizada era: se eu me permitir ficar vulnerável em qualquer situação, vou me machucar. Processamento de informações e personalidade. O modo como as pessoas processam dados sobre si mesmas e sobre os demais é influenciado por suas crenças e outros componentes de sua organização cognitiva. Quando existe um transtorno de algum tipo, numa síndrome sintomática ou um transtorno da personalidade, a utilização ordenada desses dados inclina-se sistematicamente de modo disfuncional. Esse viés na interpretação e o comportamento consequente são moldados por crenças disfuncionais. As diversas estratégias podem ser utilizadas de maneira adaptativa ou desadaptativa. A aplicação funcional das estratégias, ou os traços típicos que vemos em ação, baseiam-se em um sistema adaptativo de crenças. As crenças, em suas diversas formas, representam o conteúdo dos esquemas cognitivos. Quando o esquema é ativado, o conteúdo torna-se proeminente no fluxo de consciência e influencia o processamento de informações. Sendo construtos hipotéticos, os esquemas não são observáveis por introspecção, mas seu conteúdo está imediatamente acessível. Em nome da simplicidade, usaremos a palavra crença tanto para esquema como para crença. Retomemos o exemplo de Sui, que tinha transtorno da personalidade dependente também da personalidade evitativa. Ela apresentava grande preocupação quanto a ser rejeitada. Em um exemplo típico, Sui ouvia ruídos vindos do cômodo ao lado, onde seu namorado, Tom, estava envolvido em algum trabalho que precisava fazer na casa. Sua percepção do barulho fornecia os dados básicos para sua interpretação. Essa percepção estava inserida em um contexto específico, de saber que Tom estava no cômodo ao lado pendurando alguns quadros. A fusão do estímulo com o contexto constituiu a base de informação. Como possuem valor informacional limitado, dados sensoriais básicos, como ruídos, por exemplo, precisam ser transformados em algum tipo de configuração significante. Essa integração em um padrão coerente é o produto de estruturas que agem sobre os dados sensoriais básicos dentro de um contexto específico. O pensamento instantâneo de Sui foi: Tom está fazendo muito barulho. Na maioria dos casos, as pessoas possivelmente concluiriam seu processamento da informação neste ponto, armazenando tal inferência na memória de curto prazo. Mas como tinha propensão à rejeição, Sui tendia a inferir significados importantes em situações como esta e a aplicar estratégias de internalização protetoras. Consequentemente, seu processamento da informação continuou, e ela acoplou um significado personalizado. Tom está fazendo muito barulho porque está zangado comigo. Tal atribuição de causalidade é produzida por uma ordem superior de estruturação que dá significância aos eventos. Um componente desse sistema de nível superior seria a sua crença de que, se uma pessoa com quem tem um relacionamento íntimo está fazendo barulho é porque ela está zangada comigo. Esse tipo de crença representa um esquema condicional em contraste com um esquema básico. Neste caso, era possível que Tom estivesse zangado com Sui. Entretanto, como a crença básica de Sui era muito forte, ela estava pronta a dar tal interpretação sempre que alguém íntimo como Tom fizesse barulho, estivesse ele realmente zangado ou não. Além disso, na hierarquia de suas crenças, era proeminente a fórmula: se uma pessoa próxima estiver zangada, ela me rejeitará, e, em um nível mais generalizado, se as pessoas me rejeitarem, ficarei sozinha e ficar sozinha será devastador. As crenças são organizadas de acordo com uma hierarquia que atribui significados cada vez mais amplos e mais complexos em níveis sucessivos. Esse exemplo ilustra um conceito da psicologia cognitiva. O conceito de que o processamento das informações é influenciado por um mecanismo de pré-alimentação. No nível mais básico, Sui tinha a crença de que não era digna de amor.
Essa crença se manifestava pela propensão a atribuir um significado consistente quando um evento relevante ocorria. A crença assumia uma forma condicional. Se os homens me rejeitam, isso significa que não mereço ser amada. Na maior parte do tempo, essa crença permanecia em estado de suspensão se não fosse exposta a uma situação em que pudesse ocorrer rejeição pessoal por um homem. Tal crença, porém, suplantava outras crenças mais razoáveis que, talvez, fossem mais adequadas mediante uma situação relevante para a crença em questão. Se houvesse dados que pudessem indicar que Tom a estava rejeitando, sua atenção então se fixava na noção de não merecer ser amada. Ela moldava as informações sobre o comportamento do namorado de modo a encaixá-las nesse esquema, muito embora outras fórmulas pudessem se ajustar melhor aos dados, como, por exemplo, marteladas produzem um som alto. Como era hipervalente, o esquema de rejeição de Sui era ativado em detrimento de outros, que pareciam ser inibidos pelo esquema hipervalente. Evidentemente, os processos psicológicos de Sui iam além de sua conclusão sobre ser rejeitada. Sempre que um esquema de perda ou ameaça pessoal é ativado, ocorre uma ativação consequente de um componente afetivo, no caso dessa paciente, profunda tristeza. A interpretação negativa de um evento está ligada a um afeto que lhe é congruente, ativando assim a estratégia associada. No caso de Sui, ela podia ficar rodeando Tom com medo que ele estivesse pensando em romper o relacionamento ou tentar agradá-lo de alguma maneira segura. Embora, para ela, pudesse parecer adaptativo sair correndo para buscar uma pizza para seu amado na hora do almoço, tal comportamento era, na verdade, motivado por seus pensamentos de medo da raiva dele e pela pressão desadaptativa de reafirmar sua necessidade de ser aprovada pelo namorado e de evitar qualquer desvalorização. O caráter desadaptativo ficava ainda mais evidente pelo fato de Sui estar tentando perder peso, motivo pelo qual queria evitar alimentos pesados, como pizza com queijo e presunto, no almoço. Embora fenômenos como pensamentos, sentimentos e desejos possam surgir apenas muito brevemente em nossa consciência, as estruturas subjacentes responsáveis por essas experiências subjetivas são relativamente estáveis e duradouras. Além disso, tais estruturas não são conscientes, embora possamos, por meio da introspecção, identificar seu conteúdo. Contudo, por meio de processos conscientes como reconhecimento, avaliação e testagem de suas interpretações, as pessoas podem modificar a atividade das estruturas subjacentes e, em alguns casos, mudá-las substancialmente. Características dos esquemas. Neste ponto, parece desejável revisar o lugar dos esquemas na personalidade e descrever suas características. O conceito de esquema tem uma história relativamente longa na psicologia do século XX. O termo, cuja origem pode ser traçada até Bartlett e Piaget, tem sido usado para descrever as estruturas que integram e dão significado aos eventos. O conceito de esquemas é semelhante à formulação de George Kelly de construtos pessoais. Em relação a uma teoria da psicopatologia, o conceito de esquemas foi primeiramente aplicado à depressão e, depois, a outras psicopatologias, como os transtornos de ansiedade, mas tem sido usado com menos frequência na discussão dos transtornos da personalidade. Como observado, os esquemas não são detectáveis por introspecção, embora os conteúdos das crenças possam ser discernidos. Em nome da simplicidade, usamos a palavra crença para nos referirmos aos esquemas e seus conteúdos cognitivos. Os esquemas também têm uma série de propriedades além de seu conteúdo: ativação, grau de carga, permeabilidade e acomodação. No campo da psicopatologia, a palavra esquema tem sido aplicada a estruturas com um conteúdo idiosincrático altamente personalizado que são ativadas durante transtornos como depressão, ansiedade, crises de pânico e obsessões e que se tornam preponderantes. Quando hipervalentes, esses esquemas deslocam e provavelmente inibem outros esquemas possivelmente mais adaptativos ou apropriados para determinada situação. Como consequência, eles introduzem um viés sistemático no processamento de informações. Os esquemas típicos dos transtornos da personalidade assemelham-se àqueles ativados nas síndromes sintomáticas, mas estão em operação de forma mais contínua no processamento das informações. No transtorno da personalidade dependente, a crença de que preciso de ajuda será ativada sempre que surgir uma situação problemática, enquanto em pessoas deprimidas estará evidente somente durante a depressão. Nos transtornos da personalidade, os esquemas fazem parte do processamento normal e cotidiano das informações. O termo crença inclui atitudes, suposições e expectativas. As crenças podem assumir uma forma condicional ou incondicional. Crenças incondicionais, como, por exemplo, sou carente ou as pessoas são perigosas, são construtos com forte carga emocional. Já as condicionais, como se meu namorado me rejeitar será porque não mereço ser amada, impõem significado a um evento. A crença condicional costuma ser distorcida, uma vez que se deriva de crenças incondicionais exageradas. Por exemplo, a frase, se minha esposa está distante, é porque ela não me ama, é condicional.
As crenças também podem ser criadas na forma de ordens. Tenho que colocar minha casa em ordem e as pessoas devem prestar atenção em mim. Geralmente, há uma sequência desde significado suposição crença até a crença imperativa. Um indivíduo com comportamento histriônico, por exemplo, tinha a crença de que se eu não for divertido, as pessoas vão me ignorar. Assim, ele seguia o imperativo de contar piadas e inventar histórias. Quando as pessoas não estavam se divertindo, seu pensamento era sou entediante. A sequência era a crença condicional, crença instrucional. Quando a interpretação ou análise das informações de uma pessoa tem forte relevância para ela, ocorre uma mudança no processamento das informações, que passa da crença condicional para a incondicional. Quando as crenças condicionais fornecem o significado dos eventos, a força dinâmica das estratégias é a autoinstrução, que pode assumir a forma de dever ou ter que. Um exemplo seria: tenho que obrigá-los a demonstrar respeito por mim. Imperativos diferentes são dirigidos a outras pessoas. Tenho que demonstrar respeito pelos mais velhos. A sequência mais completa seria a situação crença condicional autoinstrução estratégia. Por exemplo, a situação de ver uma pessoa idosa de pé no metrô poderia desencadear a crença condicional de que, se sou um bom cidadão, devo ser cortês com os mais velhos, seguida pela autoinstrução de que eu devo me levantar e dar meu lugar a ele, seguida pelo comportamento adequado. Essa sequência, porém, seria diferente para alguém com transtorno da personalidade antissocial. A situação de ver uma pessoa idosa de pé no metrô poderia ativar a crença condicional de que, se eu conseguir me colocar na posição certa, posso bater sua carteira, seguida pela autoinstrução de que eu devo aproveitar essa oportunidade fácil, seguida por um comportamento compatível com a autoinstrução. No nível mais primitivo, a formação das crenças inicia-se na primeira etapa da percepção. O indivíduo recebe um grande número de estímulos, muitos dos quais rotulados como bons ou ruins. Conforme se acumulam ao longo do tempo, as percepções se transformam em generalizações. Por se basearem em percepções, essas generalizações podem assumir a plena força e a veracidade da realidade. Estas não são somente críveis, mas também influenciam o processamento das informações, levando a interpretações críveis dos eventos. O conteúdo é uma fusão de uma série de construtos cognitivos, rotulados de crenças por conveniência, e consiste em memórias, metas, expectativas e regras consolidadas. O conceito subjacente é representado pela crença. As crenças geralmente são adaptativas e levam à necessária interpretação de uma situação e à ativação da estratégia apropriada. Quando os esquemas são ativados, a crença entra em operação para fornecer o conteúdo de uma interpretação. O rápido processamento cognitivo é facilitado pelo uso de categorias opostas para classificar as informações e, depois, aplicar fórmulas ou algoritmos relevantes. Isso cria sistemas de crenças consistentes que sustentam um modo coerente de filtrar as experiências. Cada um dos transtornos da personalidade apresenta um conjunto caracteristicamente extremo de sistemas de crenças bipolares ou dicotomicas que funcionam como uma espécie de triagem para escolher e preparar-se para responder aos eventos, com crenças predominantes relacionadas às metas mais salientes dos pacientes. Os indivíduos dependentes podem, por exemplo, acreditar que é essencial ser ajudado e amado, enquanto ser abandonado e rejeitado é desastroso. Na vida, essa fórmula é selecionada como um filtro para que os eventos sejam vistos através das lentes de aceitação ou rejeição. Pacientes obsessivo-compulsivos mantêm as crenças condicionais categóricas de que, se eu obedecer aos sistemas, regras e avaliações, vou funcionar de uma forma melhor e, se eu não obedecer aos sistemas, as coisas vão degringolar. Já os antissociais podem acreditar que, se eu tirar vantagem de outras pessoas, ficará provado que sou forte e poderoso e, se eu não conseguir me aproveitar de outras pessoas, é porque sou fraco e serei explorado. O paciente evitativo tende a acreditar que, se eu me expuser a sentimentos desagradáveis, eles fugirão de controle e causarão dor, e se puder controlar e evitar meus sentimentos, ficarei bem. A polaridade de um indivíduo paranoico afirma que, se eu desconfiar das motivações das outras pessoas, elas não poderão me ferir, e se eu não desconfiar, ficarei vulnerável. Pacientes com transtorno da personalidade narcisista podem acreditar em algo como: se eu for famoso, minha vida será maior sucesso, mas se não for famoso, minha vida será um fracasso total. Quando uma pessoa entra em uma nova situação, um esquema relevante é ativado de acordo com um limiar de sensibilidade. O grau de cobrança do esquema determina o poder da interpretação, bem como, se ele é preponderante, tem a probabilidade de suplantar ou inibir esquemas mais apropriados para processar a informação. Se for extremamente saliente, o esquema determinará a interpretação de modo que seja correta. Como a crença está atrelada à estratégia, uma crença exagerada pode levar a uma estratégia exagerada. Assim, a chave para compreender a formação dos transtornos da personalidade está em entender as crenças. Por exemplo, uma crença muito carregada de que não consigo fazer nada sozinho se refletiria na formação do transtorno da personalidade dependente.
A crença de que devo evitar sentimentos desagradáveis a todo custo, por sua vez, seria central no transtorno da personalidade evitativa. Personalidade e modos. O diagrama para a terapia cognitiva dos transtornos da personalidade é forjado a partir de uma compreensão dos esquemas e modos e da forma como eles operam. A personalidade pode ser conceituada como uma organização relativamente estável composta por sistemas de esquemas e modos. Sistemas de estruturas interconectadas são responsáveis pela sequência que se estende desde o recebimento de um estímulo até a extremidade final de uma resposta comportamental. A integração dos estímulos ambientais e a formação de uma resposta adaptativa dependem desses sistemas interconectados de estruturas especializadas. Sistemas separados, ainda que relacionados, estão envolvidos na memória, cognição, afeto, motivação, ação e controle. As unidades básicas de processamento são organizadas de acordo com suas funções. Tipos diferentes de esquemas têm funções variadas. Os esquemas cognitivos, por exemplo, têm a ver com a abstração, interpretação e recordação. Os afetivos são responsáveis pela geração de sentimentos, os motivacionais lidam com as vontades e os desejos, os instrumentais preparam para a ação, e os de controle estão envolvidos no automonitoramento e na inibição ou no direcionamento das ações. Alguns subsistemas compostos de esquemas cognitivos têm a ver com a autoavaliação, e outros se ocupam da avaliação das outras pessoas. Alguns desses subsistemas destinam-se a armazenar memórias, sejam elas episódicas ou semânticas, e dar acesso a elas. Outros, ainda, atuam na preparação para situações futuras e fornecem a base para expectativas, previsões e prognósticos de longo alcance. Os modos referem-se à rede de componentes cognitivos, afetivos, motivacionais e comportamentais que organizam padrões de resposta quando ativados por desafios específicos ou na busca para atingir os objetivos de vida. Os componentes cognitivos de um modo incluem crenças, regras e expectativas incutidas, assim como conceitos complexos como identidade. Respostas afetivas, estratégias e motivação também são componentes do modo. Essa rede de componentes funciona como uma organização integrada, caracterizada por propriedades de esquemas individuais. Os modos possuem graus variados de ativação, desde mínimos até máximos, dependendo da relevância para as crenças específicas no esquema, e podem se tornar demasiadamente ativados ou hipertrofiados, causando problemas de adaptação. Contudo, existem muito mais modos adaptativos do que desadaptativos. Os modos implementam as necessidades expandidas, vivenciadas como desejos incontroláveis, urgências e impulsos, sendo a satisfação desses impulsos atendida pelo uso de recursos pessoais ou interpessoais. A pessoa narcisista, por exemplo, pode entusiasmar-se com uma situação competitiva. A crença de que preciso ser melhor do que os outros é ativada, seguida por uma urgência de demonstrar superioridade. Existe um contínuo entre adaptação e disfunção dos modos específicos. Modos relevantes para a psicopatologia podem ser rotulados de acordo com a classificação diagnóstica dos transtornos da personalidade. O modo narcisista tem a ver com crenças e urgências por status mais alto, o dependente é dirigido à busca de alívio e vínculo, o obsessivo-compulsivo concentra-se no controle de si mesmo e dos outros, o antissocial em se aproveitar dos outros para obter gratificação, o evitativo em esquivar-se de situações relativamente desagradáveis, o esquizoide no isolamento da atenção dos outros, o paranoide na proteção de indivíduos supostamente sinistros, o passivo-agressivo na preservação da autonomia e da liberdade, e o depressivo no reconhecimento de perdas ou de falhas. Os modos operam dentro de um contexto situacional. Em geral, os modos são proativos e também reativos. Buscam oportunidades de satisfação de necessidades e são reforçados por sistemas de recompensa, como quando a pessoa narcisista busca posições de poder e também reage a oportunidades competitivas para demonstrar poder a uma plateia. O indivíduo histriônico pode estar atento a oportunidades de conectar-se a outras pessoas. Quando surge uma oportunidade, o nível de ativação desse modo se eleva a patamares superiores. A ativação pode passar de um modo para outro conforme as circunstâncias e dependendo da disponibilidade de outros modos de esquema. Pode haver, por exemplo, uma mudança do modo histriônico para o dependente durante uma consulta médica. Os modos nos transtornos da personalidade tendem a ser mais carregados do que os modos adaptativos e, portanto, mais facilmente desencadeados. Suas crenças exageradas levam a estratégias inadequadas, inflexíveis e disfuncionais. Estas, por sua vez, são responsáveis pelas características dominantes e inflexíveis associadas aos transtornos da personalidade de todos os tipos. O paciente histriônico, por exemplo, pode não fazer uma mudança contextual apropriada durante uma consulta médica e comportar-se de maneira sedutora, erroneamente percebendo a situação como uma oportunidade de obter atenção sexual. Desenvolver a força e a disponibilidade de outros modos de esquemas mais adaptativos é um aspecto essencial da intervenção cognitiva.
O papel do afeto nas personalidades. Pode parecer que a discussão sobre os padrões cognitivos e comportamentais minimiza os aspectos subjetivos de nossa vida emocional. Nossos sentimentos de tristeza, alegria, terror e raiva. Sabemos que tendemos a sentir tristeza quando somos separados de um ente querido ou sofremos uma perda de status, satisfação quando recebemos expressões de afeição ou alcançamos uma meta e raiva quando somos tratados injustamente. Como essas experiências emocionais ou afetivas encaixam-se no esquema de organização da personalidade? Qual é a sua relação com estruturas e estratégias cognitivas básicas? De acordo com nossa formulação, os afetos relacionados ao prazer e à dor desempenham um papel fundamental na mobilização e manutenção das estratégias cruciais. As estratégias reprodutivas e de sobrevivência parecem operar, em parte, por meio de sua conexão com os centros de prazer e dor. Como já ressaltado, atividades dirigidas à sobrevivência e à reprodução levam ao prazer quando consumadas com êxito e à dor quando são frustradas. O apetite urgente por comida e por sexo cria tensão quando estimulado e gratificação quando satisfeito. Outras estruturas emocionais que produzem ansiedade e tristeza, respectivamente, reforçam os sinais cognitivos que nos alertam para o perigo ou acentuam a percepção de que perdemos algo de valor. Assim, os mecanismos emocionais servem para reforçar comportamentos direcionados à sobrevivência e ao vínculo por meio da expectativa e da experiência dos diversos tipos de prazer. Ao mesmo tempo, mecanismos complementares servem para atenuar ações potencialmente autodestrutivas ou perigosas ao fazer surgir a ansiedade e a disforia. A seguir, são discutidos outros mecanismos automáticos, aqueles associados ao sistema de controle envolvidos na modulação do comportamento. O sistema de controle interno. Sabemos que as pessoas não cedem a todos os impulsos, seja o de dar risada ou chorar, seja o de bater em alguém. Outro sistema, o sistema de controle, atua junto com o de ação para modular, modificar ou inibir impulsos. Esse sistema também se baseia em crenças, muitas das quais, ou a maioria delas, são realistas ou adaptativas. Embora os impulsos constituam os quereres, essas crenças representam os fazeres e os não fazeres. Exemplos de tais crenças são: é errado bater em alguém mais fraco ou maior do que nós, devemos respeitar as autoridades e não se deve chorar em público. Essas crenças são automaticamente traduzidas em comandos. Não bata, obedeça e não chore. As proibições, portanto, exercem uma força contrária à expressão dos desejos. Sui tinha crenças pessoais específicas, Raki, em particular, acreditava que, se eu pedir demais que tome conforte, ele ficará zangado comigo. Consequentemente, ela inibia sua vontade de correr para o cômodo ao lado e perguntar se ele ainda a amava. Na terapia, é importante identificar aquelas crenças que moldam as interpretações pessoais, aquelas no sistema instrumental que iniciam a ação e aquelas no sistema de controle que regem as previsões, e, consequentemente, facilitam ou inibem a ação. O sistema de controle ou de regulação desempenha um papel crucial, e muitas vezes não reconhecido, nos transtornos da personalidade e, consequentemente, merece maior elaboração. As funções de controle podem ser divididas entre aquelas relacionadas à autorregulação, ou seja, dirigidas para dentro, e aquelas envolvidas no relacionamento com o ambiente externo e, primordialmente, social. Os processos de autorregulação especialmente relevantes aos transtornos da personalidade têm a ver com a maneira pela qual as pessoas se comunicam consigo mesmas. As comunicações internas consistem em automonitoramento, autoavaliação e autoanálise, autoadvertências e autoinstruções. Quando exagerados ou deficientes, esses processos tornam-se mais ostensivos, podendo ser observados na forma de estratégias de internalização ou externalização. As pessoas que se monitoram demais tendem a ser inibidas, vemos isso na personalidade evitativa e nos estados de ansiedade. Já um nível de inibição baixo demais facilita a impulsividade. As autoanálises e autoavaliações são métodos importantes pelos quais as pessoas podem determinar se estão no rumo certo. Enquanto as autoanálises podem representar simplesmente as observações do self, a autoavaliação envolve fazer juízos de valor sobre o si mesmo. Bom ou mal, valoroso ou imprestável, digno de amor ou indigno de amor. Autoavaliações negativas são explicitamente encontradas na depressão, mas podem atuar de maneira mais sutil na maioria dos transtornos da personalidade. No funcionamento normal, esse sistema de autoavaliações e autoinstruções opera de modo mais ou menos automático. As pessoas podem não ter consciência desses sinais dados a si mesmas, a menos que concentrem sua atenção especificamente neles. Essas cognições podem então ser representadas de uma determinada forma, denominada pensamentos automáticos. Como já observado, tais pensamentos tornam-se pervalentes na depressão e são expressos em noções como não presto para nada ou sou indesejável. As autoavaliações e autoinstruções parecem derivar-se de estruturas mais profundas, denominadas autoconceitos ou autoesquemas.
De fato, os autoconceitos negativos exagerados podem ser os fatores que fazem uma pessoa passar de ter um tipo de personalidade para ter um transtorno da personalidade. Por exemplo, o desenvolvimento de uma visão rígida do self como desamparado pode fazer um indivíduo passar da experiência dos desejos normais de dependência na infância para uma dependência patológica na idade adulta. Da mesma forma, a ênfase em sistemas, no controle e na ordem pode predispor uma pessoa a um transtorno da personalidade no qual os sistemas se tornam o mestre em vez de a ferramenta, e isto é, o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Ao longo do amadurecimento, desenvolvemos um potpourri de regras que fornecem um substrato para nossas autoavaliações e autoinstruções. Essas regras também formam a base para estabelecer padrões, expectativas e planos de ação para nós mesmos. Assim, uma mulher que tem uma regra com o conteúdo de que tenho de fazer um trabalho perfeito sempre pode estar constantemente avaliando seu desempenho, elogiando-se por alcançar uma meta específica e criticando-se por não atingir a marca estabelecida. Como a regra é rígida, ela não consegue agir de acordo com uma regra prática e mais flexível, como, por exemplo, o importante é que o trabalho seja feito, mesmo que não fique perfeito. Da mesma forma, as pessoas desenvolvem regras para a conduta interpessoal. Os fazeres e não fazeres podem levar a uma marcante inibição social, como a que encontramos nas personalidades evitativas. Essas pessoas também já se sentem ansiosas só de pensar em violar uma regra como não arrisque seu pescoço. Transição para um transtorno da personalidade. Quando desenvolvem um transtorno sintomático, as pessoas tendem a processar as informações de maneira seletiva e disfuncional. Crenças básicas que o paciente detinha antes de desenvolver depressão ou ansiedade tornam-se mais plausíveis e dominantes, solidificando a base cognitiva do transtorno da personalidade. Crenças como, se não for bem-sucedido, você não tem valor, ou um bom pai deve sempre satisfazer as necessidades de seus filhos, tornam-se mais absolutas e extremas. Além disso, certos aspectos da autoimagem negativa acentuam-se e ampliam-se, de tal modo que o indivíduo começa a perseverar no pensamento de que não tenho valor, ou sou um fracasso. Pensamentos negativos que eram transitórios e menos fortes antes da depressão tornam-se preponderantes e dominam os sentimentos e comportamentos do paciente. Algumas das crenças condicionais mais específicas se ampliam e passam a incluir uma maior variedade de situações. A crença ou atitude de que, se eu não tiver alguém para me guiar em novas situações, não serei capaz de enfrentar, amplia-se para que, se alguém forte não estiver acessível a todo momento, vou me atrapalhar. À medida que a depressão aumenta, essas crenças podem se expandir para, como sou indefeso, preciso de alguém que assuma a frente e cuide de mim. As crenças tornam-se, assim, mais absolutas e mais extremas. A facilidade com que aceitam suas crenças disfuncionais durante uma depressão ou um transtorno de ansiedade sugere que esses pacientes perderam temporariamente a capacidade de testar suas interpretações disfuncionais em comparação à realidade. Por exemplo, um indivíduo deprimido que conclui ser um ser humano desprezível parece carecer da capacidade de observar essa crença, ponderar as evidências que a contradizem e rejeitá-la a despeito das evidências. A incapacidade cognitiva parece repousar na perda temporária do acesso e aplicação dos modos racionais de cognição pelos quais testamos nossas conclusões. A terapia cognitiva explicitamente visa reenergizar o sistema de testagem da realidade. Nesse ínterim, o terapeuta serve como assistente de testes da realidade para o paciente. Indivíduos deprimidos também diferem no modo como automaticamente processam os dados. Um trabalho experimental indica que eles incorporam rápida e eficientemente informações negativas sobre si mesmos, mas ficam bloqueados no processamento das informações positivas. O pensamento disfuncional torna-se cada vez mais proeminente, dificultando ainda mais a aplicação de processos cognitivos racionais corretivos. Como já mencionado, a maneira como as pessoas utilizam os dados sobre si mesmas e sobre os outros é influenciado pela organização de sua personalidade. Quando existe um transtorno de algum tipo, numa síndrome clínica ou transtorno da personalidade, o processamento organizado desses dados torna-se sistematicamente disfuncional. O viés da interpretação e o consequente comportamento são moldados pelas crenças e atitudes disfuncionais dos pacientes. A mudança cognitiva. A mudança nas funções cognitivas na transição de um transtorno da personalidade para um estado de ansiedade e depois para a depressão é ilustrada pela experiência de Sui. Desde sua mais antiga lembrança, Sui tinha dúvidas sobre sua aceitabilidade. Quando seu relacionamento com Tom ficava ameaçado, essas dúvidas esporádicas a respeito de si mesma transformavam-se em uma preocupação constante. À medida que entrava em depressão, sua crença de que poderia ser indesejável convertia-se na crença de que ela era indesejável. Da mesma forma, a atitude de Sui em relação ao futuro passava de uma incerteza crônica para uma apreensão contínua e, por fim, à medida que ficava mais deprimida, para uma desesperança quanto a seu futuro. Além disso, ela tendia a catastrofizar sobre o futuro quando ficava ansiosa, mas aceitava a catástrofe como se já tivesse acontecido quando estava deprimida.
Quando não estava clinicamente deprimida ou ansiosa, era capaz de acessar algumas informações positivas sobre si mesma. Era uma pessoa boa, uma amiga atenciosa e leal, bem como uma profissional conscienciosa. Quando ficava ansiosa, Sui conseguia reconhecer essas suas qualidades positivas, mas estas pareciam menos relevantes, talvez porque aparentemente não lhe garantiam um relacionamento estável com um homem. Com o início de sua depressão, porém, ela tinha dificuldade para reconhecer ou mesmo pensar em seus atributos positivos, mesmo quando conseguia reconhecê-los, tendia a desqualificá-los, já que não condiziam com sua autoimagem. Já mencionamos que as crenças disfuncionais dos pacientes se tornam mais extremas e rígidas à medida que os transtornos afetivos se desenvolvem. Antes disso, Sui endossava a crença: nunca conseguirei ser feliz sem um homem apenas ocasionalmente. Quando sua ansiedade e depressão se desenvolviam, essa crença passava para: serei sempre infeliz se não tiver um homem. A evolução da disfunção cognitiva de um transtorno da personalidade para a ansiedade e depois para a depressão é ilustrada pelo comprometimento gradual da capacidade de testar a realidade. Quando ansiosa, Sui conseguia vislumbrar algumas de suas preocupações catastróficas com alguma objetividade. Conseguia ver que o pensamento "vou ficar sozinha e infeliz para sempre se este relacionamento terminar" era apenas um pensamento. Quando deprimida, a ideia de que com certeza seria infeliz para sempre não era mais uma possibilidade, simplesmente era, para ela, uma realidade, um fato. Na terapia, as crenças há muito tempo instaladas que formam a matriz do transtorno da personalidade são as mais difíceis de modificar. Aquelas associadas apenas aos transtornos afetivos e de ansiedade são suscetíveis a uma melhora mais rápida, pois são menos estáveis. Portanto, é possível uma pessoa passar de um modo depressivo para um modo mais normal com psicoterapia, terapia química ou simplesmente com o tempo. Ocorre uma mudança de energia, ou catexe, de um modo para o outro. Quando essa mudança acontece, as características do transtorno do pensamento na depressão diminuem muito. O modo normal do transtorno da personalidade é mais estável do que o modo depressivo ou ansioso. Uma vez que são mais densos e mais fortemente representados na organização cognitiva, os esquemas são menos passíveis de mudança no modo normal. Esses esquemas dão à personalidade normal e ao transtorno da personalidade suas características típicas. Em cada transtorno da personalidade, certas crenças e estratégias são predominantes e formam um perfil característico. Perfis cognitivos. Um modo simples de abordar os transtornos da personalidade é pensar neles em termos de certos vetores. Seguindo a formulação de Orney, podemos visualizar essas estratégias interpessoais em termos de como os tipos de personalidade se relacionam e agem em relação às outras pessoas e como utilizam o espaço interpessoal. Os indivíduos podem colocar-se ou mover-se contra os outros, em direção aos demais, acima ou abaixo dos outros ou, ainda, afastar-se. O dependente move-se em direção aos outros e, muitas vezes, se coloca abaixo. Há o tipo que permanece imóvel e pode obstruir os outros. O passivo-agressivo. Os narcisistas se colocam acima dos demais. O compulsivo pode colocar-se acima em prol do controle. O esquizoide se afasta, e o evitativo se aproxima e, depois, recua. As personalidades histéricas utilizam o espaço para atrair os outros para si. Como veremos, esses vetores podem ser considerados como manifestações visíveis de estratégias interpessoais específicas associadas a transtornos da personalidade específicos. Tal esboço simplificado apresenta uma forma de considerar os tipos de personalidade e os transtornos da personalidade em termos de como os indivíduos se posicionam em relação às outras pessoas. Na medida em que essa padronização é considerada disfuncional, considera-se o diagnóstico de transtorno da personalidade justificado quando ele acarreta problemas que geram sofrimento no paciente ou dificuldades com outras pessoas ou com a sociedade. Entretanto, muitas pessoas com um transtorno da personalidade diagnosticado não se consideram portadoras de uma psicopatologia. Os indivíduos geralmente consideram seus padrões de personalidade como indesejáveis apenas quando resultam em sintomas ou quando parecem interferir nas aspirações sociais ou ocupacionais importantes. Quando confrontado com situações que interferem na operação de sua estratégia idiosincrática, o indivíduo pode desenvolver sintomas de depressão ou ansiedade, como, por exemplo, quando uma pessoa dependente é separada ou ameaçada de separação de um ente querido ou quando o obsessivo-compulsivo é lançado a uma situação incontrolável. Outras pessoas com transtornos da personalidade podem considerar seus próprios padrões como totalmente normais e satisfatórios para si, mas recebem um rótulo diagnóstico porque seu comportamento é visto de maneira negativa pelos outros, como no caso das personalidades narcisista, esquizoide ou antissocial. Os comportamentos observáveis, porém, são apenas um aspecto dos transtornos da personalidade. Cada transtorno é caracterizado por comportamento disfuncional ou antissocial e por uma combinação de crenças e atitudes, de afeto e de estratégias.
É possível traçar um perfil distinto de cada transtorno com base em suas características cognitivas, afetivas e comportamentais típicas, indicando os sinais clínicos que podem ser observados pelo médico clínico. Embora essa tipologia seja apresentada em forma pura, deve-se ter em mente que certos indivíduos podem apresentar características de mais de um tipo de personalidade. Padrões superdesenvolvidos e subdesenvolvidos. Indivíduos com um transtorno da personalidade tendem a exibir certos padrões de comportamento que são hipertrofiados ou superdesenvolvidos e outros que são subdesenvolvidos. O transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, pode ser caracterizado por uma ênfase excessiva no controle, na responsabilidade e na sistematização, bem como por uma relativa deficiência na espontaneidade e no senso de diversão. Como ilustrado na tabela 2.2, os outros transtornos da personalidade mostram de modo semelhante uma ponderação pesada de alguns padrões e uma representação leve de outros. As características deficientes são frequentemente as contrapartidas das características fortes. É como se, quando uma estratégia interpessoal é superdesenvolvida, a estratégia de compensação não se desenvolvesse adequadamente. Pode-se especular que, conforme uma criança investe excessivamente em um tipo predominante de comportamento, este ofusca e talvez enfraqueça o desenvolvimento de comportamentos adaptativos. Como será mostrado nos capítulos subsequentes sobre cada um dos transtornos da personalidade, algumas estratégias superdesenvolvidas podem ser um derivativo ou uma compensação para determinado tipo de autoconceito, bem como uma resposta a certas experiências de desenvolvimento, incluindo demandas culturais em evolução. Também, como indicado anteriormente, a predisposição genética pode favorecer o desenvolvimento de determinado tipo de padrão em preferência a outros padrões possíveis. Algumas crianças, por exemplo, parecem orientadas para o entretenimento, ao passo que outras parecem tímidas e inibidas desde as primeiras etapas do desenvolvimento. Assim, a personalidade narcisista pode transformar-se em um indivíduo que geneticamente tende à extroversão e à hiperatividade, luta de modo feroz para superar um senso crônico de falta de valor e é capaz de tirar proveito de recursos herdados, tais como uma habilidade atlética, para obter uma superioridade definida culturalmente. A personalidade obsessivo-compulsiva pode desenvolver-se na resposta de um indivíduo de temperamento sensível a condições caóticas na infância, como uma maneira de levar ordem a um ambiente desordenado. Uma personalidade paranoide pode ser formada em resposta a experiências precoces de traição ou engano, enquanto uma personalidade passivo-agressiva pode surgir como resposta à manipulação pelos outros. A personalidade dependente muitas vezes representa uma fixação em um forte apego que, por diversas razões, pode ter sido reforçado pelos membros da família, em vez de atenuado durante o período de desenvolvimento, como normalmente acontece. Assim como uma personalidade histriônica pode ser evocada das experiências decorrentes de recompensa por exibicionismo bem-sucedido, por exemplo, entreter os outros para receber aprovação e afeição. Deve-se ressaltar que caminhos diferentes podem levar a transtornos da personalidade. Os transtornos da personalidade narcisista, obsessivo-compulsiva, paranoide e mesmo antissocial, por exemplo, podem ocorrer como uma compensação ou como um medo pelo reforço das estratégias relevantes por pessoas significativas ou por meio de ambos os métodos. Não se pode ignorar a importância da identificação com outros membros da família. Alguns indivíduos parecem adotar certos padrões disfuncionais de seus pais ou irmãos e desenvolvê-los conforme envelhecem. Em outros, os transtornos da personalidade parecem se desenvolver a partir da herança de uma forte predisposição. Assim, a pesquisa de Kagan indica que uma timidez exibida precocemente na vida tende a persistir. É possível que uma disposição inata para a timidez possa ser tão reforçada pela experiência subsequente que, em vez de simplesmente ser não assertivo, o indivíduo desenvolve uma personalidade evitativa. Vale a pena analisar as características psicológicas dos indivíduos com transtornos da personalidade quanto à forma como veem a si mesmos e aos outros, suas crenças básicas, suas estratégias básicas e seus afetos principais. Dessa forma, os terapeutas podem obter perfis cognitivos emocionais e emotivos específicos que ajudam a compreender cada transtorno e facilitam seu tratamento. Perfis cognitivos específicos. Transtorno da personalidade evitativa. As pessoas diagnosticadas como portadoras do transtorno da personalidade evitativa com base nos critérios do DSM-5 apresentam o seguinte conflito-chave. Elas gostariam de estar perto dos outros e realizar seu potencial intelectual e vocacional, mas têm medo de se machucar, ser rejeitadas e mal-sucedidas. Sua estratégia é se afastar ou, antes de mais nada, evitar se envolver. Uma palavra-chave para descrever esse transtorno da personalidade é hipersensível. Visão pessoal. Veem a si mesmos como ineptos socialmente incompetentes em situações acadêmicas ou profissionais. Visão dos outros. Veem os outros como potencialmente críticos, indiferentes e prejudiciais. Crenças. Não raro, as pessoas com esse transtorno têm as seguintes crenças centrais.
Não tenho nada de bom, não presto para nada, não sou digno de amor. Não tolero sentimentos desagradáveis. Essas crenças alimentam o nível seguinte de crenças condicionais. Se as pessoas chegassem perto, elas descobririam quem eu sou realmente e me rejeitariam. Isso seria intolerável, e se eu tentar fazer alguma coisa nova e não obtiver sucesso, vai ser devastador. O nível seguinte, que determina o comportamento desses indivíduos, consiste em crenças instrumentais ou de autoinstruções como é melhor ficar longe de qualquer envolvimento arriscado, devo evitar situações desagradáveis a todo custo e, se eu sentir ou pensar em algo desagradável, devo eliminar esse sentimento ou pensamento me distraindo ou consumindo uma. Há ameaças. As principais ameaças são de ser descoberto como uma fraude, ser menosprezado, depreciado ou rejeitado. E estratégia. A estratégia principal é evitar situações em que esses indivíduos possam ser avaliados. Assim, tendem a se manter às margens dos grupos sociais e evitam atrair atenção para si mesmos. Em situações de trabalho, tendem a evitar assumir novas responsabilidades ou buscar promoção por medo de fracasso ou de represália dos outros. Há afeto. O principal afeto é a disforia, uma combinação de ansiedade e tristeza, relacionada a seus déficits na obtenção dos prazeres que gostaria de ter em relacionamentos próximos e o senso de domínio advindo da realização. Eles experimentam ansiedade relacionada ao medo de arriscar o pescoço em situações sociais ou de trabalho. A baixa tolerância à disforia impede esses indivíduos de desenvolver métodos para superar a timidez e afirmar-se de modo mais efetivo. Por serem introspectivos e monitorarem sentimentos de modo contínuo, são extremamente sensíveis a seus sentimentos de tristeza e ansiedade. Ironicamente, apesar da hiperconsciência de sentimentos dolorosos, esquivam-se de identificar pensamentos desagradáveis, numa tendência que se encaixa com sua estratégia principal e é denominada evitação cognitiva. A baixa tolerância a sentimentos desagradáveis e a sensibilidade ao fracasso e à rejeição permeiam todas as ações dessas pessoas. De maneira diferente do indivíduo dependente, que lida com o medo do fracasso amparando-se nos outros, a pessoa evitativa simplesmente baixa as expectativas e mantém-se longe de qualquer envolvimento que a exponha ao risco de fracasso ou rejeição. Transtorno da personalidade dependente. Indivíduos com transtorno da personalidade dependente veem a si mesmos como desamparados e, por conseguinte, tentam vincular-se a alguma figura mais forte que forneça os recursos para sua sobrevivência e felicidade. As palavras-chave para descrever esse transtorno da personalidade são pegajoso e submisso. Visão pessoal. Percebem-se como carentes, fracos, indefesos e incompetentes. Visão dos outros. Veem o cuidador forte de uma maneira idealizada. Como protetor, apoiador e competente. Ao contrário da personalidade evitativa, que se mantém distante de relacionamentos envolventes e, consequentemente, não recebe apoio social, a personalidade dependente pode funcionar muito bem desde que uma figura forte esteja acessível. Crenças. Esses pacientes acreditam que precisam de outras pessoas, especificamente, alguém forte, para sobreviver. Além disso, creem que sua felicidade depende da disponibilidade de uma figura assim. Acreditam que precisam de um fluxo constante e ininterrupto de apoio e encorajamento. Como declarou uma paciente dependente: "Não posso viver sem um homem e nunca vou ser feliz se eu não for amada." Em termos de hierarquia de crenças, sua crença central tende a ser "sou totalmente indefeso" ou "estou completamente só." Suas crenças condicionais são "só consigo funcionar se tiver acesso a alguma pessoa competente, se eu for abandonado, vou morrer, e se eu não for amado, serei sempre infeliz." O nível instrumental consiste em imperativos como "não ofenda quem cuida de você, fique por perto, cultive o relacionamento íntimo o máximo possível e seja subserviente para prender a pessoa." A ameaça. A principal ameaça ou trauma refere-se à rejeição ou ao abandono. E estratégia. A principal estratégia é cultivar um relacionamento dependente. Frequentemente, isso é feito subordinando-se a uma figura forte e tentando acalmá-la ou agradá-la. Há afeto. O principal afeto é a ansiedade, a preocupação com o possível rompimento do relacionamento dependente. De tempos em tempos, esses indivíduos experimentam ansiedade elevada quando percebem que o relacionamento está tenso. Se a figura da qual dependem for removida, podem cair em depressão. Entretanto, eles experimentam gratificação ou euforia quando seus desejos dependentes estão garantidos. Transtorno da personalidade passivo-agressiva. Muito embora esse transtorno não conste do DSM-5, constatamos que um número significativo de pacientes apresenta comportamentos e crenças indicativas de tal quadro. Uma palavra-chave para descrever esse transtorno da personalidade é teimoso.
Os indivíduos com transtorno da personalidade passivo-agressiva possuem um estilo oposicionista que esconde o fato de quererem, na verdade, obter reconhecimento e apoio das figuras de autoridade. O principal problema é um conflito entre o desejo de obter os benefícios conferidos pelas autoridades, por um lado, e o desejo de manter a autonomia, por outro. Consequentemente, tentam manter o relacionamento sendo passivos e submissos, mas, à medida que sentem uma perda de autonomia, tendem a resistir ou mesmo subverter as autoridades. Visão pessoal. Podem perceber a si mesmos como autossuficientes, mais vulneráveis à intrusão dos outros. Visão dos outros. Veem os outros, especificamente, as figuras de autoridade, como intrusivos, exigentes, interferentes, controladores e dominadores, mas, ao mesmo tempo, capazes de ser apoiadores, tolerantes e atenciosos. Crenças. As crenças centrais têm a ver com noções como ser controlado pelos outros é intolerável, preciso fazer as coisas do meu jeito ou mereço aprovação por tudo o que tenho feito. Os conflitos de tais indivíduos se expressam em crenças como preciso de autoridade para me ensinar e apoiar versus preciso proteger minha identidade. A crença condicional se expressa como se eu seguir as regras, perco minha liberdade de ação. As crenças instrumentais revolvem-se entre adiar a ação que se espera de uma autoridade ou obedecer superficial, mas não substancialmente. A ameaça. A principal ameaça ou medo revolve-se entre a perda da aprovação e a privação da autonomia. E estratégia. A principal estratégia é fortalecer sua autonomia por meio de oposição sorrateira às figuras de autoridade e, ao mesmo tempo, lisonjeá-las ostensivamente. Tentam escapar ou evitar as regras com um espírito de desafio dissimulado. Muitas vezes são subversivos no sentido de não cumprir prazos no trabalho, faltar às aulas e assim por diante, e em última análise, com comportamento autodestrutivo. Ainda assim, na superfície, em virtude de sua necessidade de aprovação, podem parecer obedientes e cultivar a boa vontade das autoridades. Costumam ter uma forte característica passiva. Tendem a seguir a linha da menor resistência. Geralmente, evitam situações competitivas e interessam-se mais por atividades solitárias. Afeto. O principal afeto é a raiva velada, que está associada à rebeldia contra as regras de uma autoridade. Esse afeto, que é consciente, alterna-se com a ansiedade quando prevêem represálias e são ameaçados com o corte de suprimentos. Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. As palavras-chave para a personalidade obsessivo-compulsiva são controle, dever e perfeccionista. Para esses indivíduos, os fins justificam os meios a tal ponto que os meios se tornam um fim em si mesmos. Para eles, a ordem é sagrada. Visão pessoal. Veem a si próprios como responsáveis por si mesmos e pelos outros. Acreditam que têm de contar consigo mesmos para que as coisas sejam feitas. Devem satisfação à própria consciência perfeccionista e são guiados pelos deveres. Muitas das pessoas com esse transtorno possuem uma imagem central de si mesmas como ineptas ou indefesas. A profunda preocupação sobre serem indefesas está ligada ao medo de serem subjugadas, incapazes de funcionar. Nesses casos, sua ênfase excessiva nos sistemas é uma compensação por sua percepção de imperfeição e desamparo. Visão dos outros. Eles percebem os outros como muito displicentes, geralmente irresponsáveis, autocomplacentes ou incompetentes. Aplicam generosamente os deveres aos outros na tentativa de escorar suas próprias fraquezas. Crenças. No transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva grave, as crenças centrais são: eu poderia ser subjugado, sou basicamente desorganizado ou desorientado e preciso de ordem, sistemas e regras para sobreviver. As crenças condicionais são: se eu não tiver sistemas, tudo vai desabar, qualquer falha ou defeito no desempenho vai produzir uma avalanche, se eu e os outros não tivermos um desempenho nos padrões mais elevados, iremos fracassar, se eu fracassar nisso, sou um fracasso como pessoa e se eu tiver um sistema perfeito, serei bem-sucedido e feliz. Suas crenças instrumentais são imperativas. Tenho de estar no controle, tenho de fazer praticamente tudo certo, eu sei o que é melhor, você tem de fazer do meu jeito, detalhes são cruciais, as pessoas deveriam fazer melhor e se esforçar mais, preciso exigir mais de mim mesmo o tempo todo e as pessoas devem ser criticadas para evitar erros futuros. Pensamentos automáticos frequentes com traços de crítica são: por que eles não conseguem fazer isso direito? Ou por que sempre escorrego? Há ameaças. As principais ameaças são falhas, erros, desorganização ou imperfeições. Eles tendem a catastrofizar que as coisas vão sair de controle ou que não vão conseguir fazer as coisas. E estratégia. A estratégia gira em torno de um sistema de regras, padrões e deveres. Ao aplicar as regras, eles avaliam e classificam o desempenho das outras pessoas, bem como o seu próprio.
Para atingir suas metas, tentam exercer máximo controle sobre seu próprio comportamento ou aquele dos outros envolvidos na realização de seus objetivos. Procuram afirmar o controle sobre o próprio comportamento por meio de deveres e autocensuras e sobre o comportamento dos outros direcionando excessivamente ou desaprovando-os e punindo-os. Esse comportamento instrumental equivale a coagir e escravizar a si mesmos ou aos outros. Afeto. Devido aos padrões perfeccionistas, esses indivíduos são particularmente propensos a sentir arrependimento, decepção e raiva dirigidos a si mesmos e aos outros. A resposta afetiva para a antecipação de desempenho abaixo do padrão é ansiedade ou raiva. Quando um fracasso considerável de fato ocorre, eles podem ficar deprimidos. Transtorno da personalidade paranoide. A palavra-chave para o transtorno da personalidade paranoide é desconfiança. É concebível que, em certas circunstâncias, a cautela, a procura de motivações ocultas ou a desconfiança possam ser adaptativas e até salvar vidas, mas a personalidade paranoide adota essa postura em quase todas as situações, inclusive nas mais inofensivas. Visão pessoal. As personalidades paranoides veem-se como íntegras e vulneráveis ao maltrato dos outros. Visão dos outros. Veem as outras pessoas, em suma, como enganadoras, traiçoeiras e veladamente manipuladoras. Acreditam que os outros desejam ativamente interferir na sua vida, menosprezá-los, discriminá-los, mas de uma forma oculta, disfarçada de inocência. Alguns pacientes podem pensar que as pessoas formam alianças secretas contra eles. Crenças. As crenças centrais consistem em noções como sou vulnerável às outras pessoas, não se pode confiar nos outros, eles têm más intenções, querem me enganar e o objetivo deles é me enfraquecer ou depreciar. As crenças condicionais são: se eu não for cuidadoso, as pessoas irão me manipular, abusar ou tirar vantagem de mim. Se as pessoas agirem amigavelmente, elas estão tentando me usar, e se as pessoas parecem distantes, isso prova que elas não são amigáveis. As crenças instrumentais são: mantenha vigilância, não confie em ninguém, procure motivações ocultas e não se deixe enganar. Ameaças. Os principais medos referem-se a ser diminuído ou explorado de alguma forma. Manipulado, controlado, menosprezado ou discriminado. Sentem-se imediatamente ameaçados por ações que representem uma invasão de seu território, seus ideais, suas posses ou seus relacionamentos-chave. E estratégia. Com essa noção de que os outros estão contra elas, as personalidades paranoides são levadas à hipervigilância e a estar sempre em guarda. Elas são cautelosas, desconfiadas e procuram o tempo todo por sinais que revelem os motivos ocultos de seus adversários, com alegações de serem tratados de modo injusto e, consequentemente, provocar o tipo de hostilidade que acreditavam que já existia. Há afetos. O principal afeto é a raiva em relação ao suposto abuso ou exploração. Algumas personalidades paranoides, entretanto, também podem experimentar ansiedade constante ante as ameaças percebidas. Essa ansiedade dolorosa muitas vezes é o que instiga os pacientes a procurar tratamento. Transtorno da personalidade antissocial. As personalidades antissociais podem assumir diversas formas. A expressão do comportamento antissocial pode variar consideravelmente, desde o conluio, a manipulação e a exploração até o ataque direto. Uma palavra-chave comum a essas variações é irresponsável, pois elas são todas extrema e persistentemente responsáveis nas áreas do trabalho, finanças, família, propriedade ou comunidade ou quanto ao impacto de suas ações sobre os outros. Visão pessoal. De maneira geral, essas personalidades veem-se como solitárias, autônomas e fortes. Algumas delas consideram-se agredidas e maltratadas pela sociedade e, assim, justificam vitimar os outros por acreditar que tenham sido vitimadas. Outros pacientes podem simplesmente se entregar a um papel predatório em um mundo cão, no qual quebrar as regras da sociedade é normal e até desejável. Visão dos outros. Veem os outros de duas maneiras distintas. Como exploradores que, portanto, merecem ser explorados, ou como fracos e vulneráveis, e assim, merecem o papel de presas. Concentram-se especialmente em qualquer pessoa percebida como exploradora e fraca ao mesmo tempo. Crenças. As crenças centrais são: preciso me preocupar comigo mesmo e preciso ser o agressor ou serei a vítima. A personalidade antissocial acredita que tem o direito de quebrar regras. Regras são arbitrárias e visam proteger os que têm daqueles que não têm. Essa visão está em contraste com a de pessoas com personalidades narcisistas, que acreditam que são indivíduos muito especiais e incomparáveis, que estão acima das regras, uma prerrogativa que acreditam que todos deveriam facilmente reconhecer e respeitar. A crença condicional é: se eu não tiranizar os outros, nunca vou conseguir o que mereço. As crenças instrumentais ou imperativas são: pegue o outro cara antes que ele pegue você, agora é sua vez e pegue, você merece.
E estratégia. As estratégias principais se dividem em duas classes. A personalidade antissocial explícita irá atacar, roubar e enganar os outros. O tipo mais sutil, o vigarista, procura seduzir os outros e, por meio de manipulações sutis e astutas, explorá-los ou enganá-los. Há afeto. Quando determinado afeto está presente, este é essencialmente a raiva, pela injustiça de que outras pessoas têm posses que as personalidades antissociais merecem ou por terem sido pegas ou, de alguma outra forma, frustradas em seus objetivos. Transtorno da personalidade narcisista. A palavra-chave para o transtorno da personalidade narcisista é autoenaltecimento. Visão pessoal. As personalidades narcisistas veem-se como especiais e incomparáveis, quase como príncipes ou princesas. Acreditam que têm um status especial que as coloca acima das pessoas comuns. Consideram-se superiores e com direito a favores especiais e tratamento favorável, elas estão acima das regras que regem os demais. Visão dos outros. Embora possam considerar as outras pessoas como inferiores, esses pacientes não fazem isso da mesma maneira que as personalidades antissociais. Eles simplesmente se veem como prestigiosos e acima da pessoa mediana, consideram os outros como seus vassalos e potenciais admiradores. Buscam o reconhecimento dos outros basicamente para documentar a própria grandiosidade e preservar seu status superior. Eles tendem a usar as pessoas como um espelho, sem sensibilidade às necessidades, aos sentimentos ou aos valores alheios. Crenças. As crenças narcisistas centrais são: por ser especial, mereço dispensas, privilégios e prerrogativas especiais, sou superior aos outros, e eles devem reconhecer isso e estou acima das regras. Muitos desses pacientes têm crenças veladas de serem indignos de amor ou desamparados. Essas crenças emergem após um fracasso significativo e formam elementos centrais na depressão do paciente. As crenças condicionais são: se os outros não reconhecerem meu status especial, eles devem ser punidos e para manter meu status superior, devo esperar a subserviência dos outros. Em contrapartida, eles possuem crenças negativamente emolduradas como: se eu não estiver no topo, sou um fracasso. Assim, quando experimentam uma derrota significativa, são propensos a uma queda catastrófica na autoestima. A crença instrumental é: esforce-se a todo momento para demonstrar sua superioridade. E estratégia. Os planos principais envolvem atividades que possam reforçar o status superior e expandir o domínio pessoal. Assim, eles podem buscar glória, riqueza, posição, poder e prestígio como um modo de continuamente reforçar sua imagem superior. Eles tendem a ser muito competitivos com outros que reivindicam um status igualmente alto e recorrem a estratégias de manipulação para alcançar seus fins. Diferentemente da personalidade antissocial, esses pacientes não têm uma visão cínica das regras que regem a conduta humana, eles simplesmente se consideram isentos delas. Da mesma forma, consideram-se como parte da sociedade, mas na camada superior. Há afeto. O principal afeto é raiva quando outras pessoas não concedem a admiração ou respeito aos quais acreditam ter direito ou quando de alguma forma os frustram. Além disso, têm a propensão de ficarem deprimidos se suas estratégias forem frustradas e sua imagem for maculada. Por exemplo, psicoterapeutas trataram vários operadores internos de Wall Street que ficaram deprimidos depois que suas manipulações foram descobertas e eles foram publicamente execrados. Eles acreditavam que, por terem caído de sua alta posição, tinham perdido tudo. Transtorno da personalidade histriônica. A palavra-chave para as personalidades histriônicas é expressividade, a qual incorpora a tendência de dramatizar ou romantizar todas as situações e tentar impressionar e cativar os outros. Visão pessoal. Como temem ser inadequados e vulneráveis à negligência, eles manifestam uma autoimagem compensatória glamourosa, impressionante e digna de atenção. Visão dos outros. Veem as outras pessoas de maneira favorável, desde que possam extrair deles atenção, divertimento e afeição. Tentam estabelecer alianças fortes com os outros, mas com a condição de que estejam no centro do grupo e os demais desempenhem um papel de audiência atenciosa. Ao contrário das personalidades narcisistas, envolvem-se muito nas interações minuto a minuto com as pessoas, e sua autoestima depende de receber expressões contínuas de apreciação. Crenças. A pessoa com um transtorno histriônico muitas vezes tem crenças centrais como: sou basicamente desinteressante ou preciso que outras pessoas me admirem para ser feliz. As crenças compensatórias incluem: sou muito atraente, divertido e interessante, tenho direito à admiração, as pessoas estão aí para me admirar e fazer o que eu digo e elas não têm direito de me negar meus justos merecimentos. As crenças condicionais incluem: se eu entretiver ou impressionar as pessoas, sou digno, se não cativar as pessoas, não sou nada, se eu não divertir as pessoas, elas irão me abandonar, se as pessoas não responderem, elas são podres e se eu não cativar os outros, fico impotente.
Pessoas histrionicas tendem a ser globais e impressionistas em seu pensamento, fator que se reflete na crença instrumental posso seguir meus sentimentos. Se os obsessivo-compulsivos são guiados por sistemas derivados de maneira racional ou intelectual, os histrionicos são guiados basicamente por sentimentos. Histrionicos que sentem raiva podem usar isso como justificativa suficiente para punir outra pessoa. Se sentem afeição, eles consideram isso uma justificativa para despejar seu afeto. Se sentem tristeza, isso é uma justificativa suficiente para chorar. Eles tendem a dramatizar os modos de comunicar seu senso de frustração ou desespero, como na tentativa de suicídio histrionica. Tais padrões gerais se refletem em imperativos como expresse seus sentimentos, seja divertido e mostre às pessoas que elas lhe feriram. E estratégia. Usam dramaticidade e demonstração para prender as pessoas a si. Contudo, quando não são bem-sucedidas, acreditam que estão sendo tratadas de forma injusta, e então, tentam forçar uma obediência por meio de expressões teatrais de sofrimento e raiva, como, por exemplo, choro, comportamento violento e atos suicidas impulsivos. Afeto. O afeto positivo mais proeminente é a alegria, com frequência misturada com júbilo e outros estados de animação quando a tentativa de envolver as outras pessoas está sendo bem-sucedida. Geralmente, experimentam uma subcorrente de ansiedade e disforia leve, que reflete o medo de rejeição. Quando frustrados, o afeto pode mudar rapidamente para raiva ou tristeza. Transtorno da personalidade esquizoide. A palavra-chave para o transtorno da personalidade esquizoide é desapegado. Essas pessoas são a encarnação da personalidade autônoma. Elas estão dispostas a sacrificar a intimidade para preservar seu desapego e sua autonomia e manter-se na periferia social, tornando-se até mesmo bastante isoladas. Veem-se como vulneráveis ao controle, à humilhação ou à rejeição. Visão pessoal. Veem-se como excêntricos que não se encaixam socialmente como solitários. Buscam liberdade das pressões das expectativas sociais e preferem evitar totalmente os relacionamentos. Visão dos outros. Veem as outras pessoas como intrusivas, exigentes e hostis. Crenças. As crenças centrais consistem em noções como sou um desajustado, preciso de meu espaço, relacionamentos dão muito trabalho e sou mais feliz e fico melhor sozinho. As crenças condicionais são, se me aproximar muito das pessoas, elas vão me provocar ou se aproveitar de mim ou, se não tenho nada a oferecer, não há por que tentar me ligar aos outros. As crenças instrumentais são, diga não às ordens deles, saia fora o mais rápido possível e não se envolva. E estratégia. A estratégia principal interpessoal é, sempre que possível, manter a distância dos demais e evitar contato quando estiverem no meio de outras pessoas. Eles podem se reunir com os outros por razões específicas, tais como atividades vocacionais ou talvez relação sexual, mas geralmente evitam qualquer tipo de intimidade. Afeto. Enquanto mantiverem distância, os esquizoides podem experimentar um baixo nível de tristeza. Se forem forçados a ter um contato mais próximo, podem ficar muito ansiosos. Ao contrário das personalidades histrionicas, eles não são inclinados a mostrar seus sentimentos verbalmente ou por meio de expressões faciais, consequentemente, parecem distantes e passam a impressão de que não têm sentimentos intensos. Transtorno da personalidade depressiva. Embora a personalidade depressiva não conste na lista de transtornos da personalidade no DSM-5, esse padrão de sintomas, crenças e comportamentos é clinicamente relevante e ajuda a cristalizar uma variante importante dentro do espectro dos transtornos tanto do humor quanto da personalidade. As palavras-chave para essa condição são soturno, amargo, cético, descontente e pessimista. Pessoas que sofrem de outros quadros depressivos manifestam temporariamente uma visão negativa de si mesmas e do mundo, mas ainda veem a vida humana como potencialmente valiosa e compensadora, mesmo que apenas para outras pessoas. Para a personalidade depressiva, a vida em si é persistentemente vista como um processo negativo e sem sentido. Visão pessoal. A personalidade depressiva é duramente autocrítica em grande parte ou todo o tempo. Veem-se como basicamente falhos e incapazes de mudar. Visão dos outros. As personalidades depressivas são tão duras com os outros quanto são consigo mesmas, ainda que não compartilhem ou revelem essa perspectiva. De seu ponto de vista, os outros são indiferentes, incompetentes, punitivos, deficientes e inevitavelmente decepcionantes. Crenças. As crenças centrais são sou incapaz de felicidade, sou patético, sou inútil e as pessoas são basicamente egoístas e idiotas. As crenças condicionais seguem noções como se eu aumentar minhas esperanças, só irei me decepcionar e se algo pode dar errado, provavelmente dará, e será minha culpa. As crenças imperativas ou autoinstrutivas de tais pessoas refletem consistentemente esse pessimismo, como não espere muito dos outros, não há por que tentar e eu deveria simplesmente desistir.
A ameaça. A principal ameaça é o medo da deficiência e da perda associada, as quais esses pacientes tentam controlar por meio de uma busca constante por falhas, limitações ou outros sinais de desvalorização ou perda iminentes. E estratégia. A estratégia principal parece consistir em um ciclo de hipervigilância a falhas e defeitos reais e potenciais em si mesmo, nos outros e no mundo em geral, de modo que a personalidade depressiva constantemente critica e antecipa a negatividade, o que cria o próprio sentimento de desapontamento e senso de perda temidos. Os pacientes com esse transtorno passam tempo considerável revisando intimamente um inventário de erros, preocupando-se e estabelecendo metas de evitação em uma tentativa de lidar com um senso natural de inutilidade. Podem vacilar entre queixas crônicas, dar e procurar feedback negativo ou retirar-se em isolamento ruminante. Quando problemas potencialmente resolvíveis aparecem, a resposta é resignação passiva. São propensos a procrastinar em função de sua orientação à evitação, embora também possam, como estratégia de enfrentamento, jogar-se no trabalho para evitar níveis mais profundos de fracasso. Afeto. O afeto é uma característica distintiva, porque esses indivíduos encontram-se persistentemente desanimados, céticos, amargos e descontentes. O afeto demonstrado explicitamente em geral é raiva, na maioria das vezes na forma de irritabilidade e sarcasmo, tingidos de repulsa por falhas percebidas. Podem ser cronicamente zangados e propensos a aferrar-se a uma variedade de insatisfações como motivo de queixa. A tristeza e o vazio de emoções positivas independem de circunstâncias ou eventos e são propensos à falta de esperança. Na realidade da personalidade depressiva, nada nunca é bom o suficiente. Uma vez que as emoções positivas são tão ausentes, os relacionamentos da personalidade depressiva são assolados por ambivalência pelos esforços ocos de se relacionar e pela culpa decorrente do impacto negativo que eles muitas vezes têm sobre os outros. Estilos de pensamento. Os transtornos da personalidade também podem ser caracterizados por seus estilos cognitivos, que podem ser um reflexo das estratégias comportamentais dos pacientes. Esses estilos cognitivos tratam da maneira de processar a informação, em oposição ao conteúdo específico do processamento. Vários dos tipos de personalidade possuem estilos cognitivos tão característicos que vale a pena descrevê-los. Os indivíduos com transtorno da personalidade histriônica usam a estratégia da exibição para atrair as pessoas e satisfazer seus próprios desejos de apoio e proximidade. Quando a estratégia de impressionar ou entreter as pessoas é mal-sucedida, eles fazem uma exibição aberta de dramatização para punir os ofensores e obrigá-los a obedecer. O processamento de informações mostra a mesma qualidade global impressionista. Esses indivíduos se perdem na generalidade. Eles fazem amplas interpretações globais estereotipadas de uma situação à custa dos detalhes cruciais. São propensos a responder à sua moldura da situação, com base em informações inadequadas. Os pacientes com transtorno histriônico também tendem a atribuir um padrão a uma situação mesmo que este não se encaixe. Por exemplo, se parecer que as outras pessoas não estão entretidas por eles, a situação é julgada como um todo, e eles estão me rejeitando, em vez de encarada a partir dos detalhes específicos que poderiam explicar o comportamento dos demais. Assim, os indivíduos com transtorno histriônico ignoram o fato de que as outras pessoas podem estar cansadas, entediadas ou preocupadas com outras coisas. Essa qualidade impressionista também é evidente no modo como eles acrescentam um brilho a toda a experiência. Os acontecimentos são romantizados em alto drama ou tragédia grandiosa. Por fim, como estão mais sintonizados com a medição subjetiva em vez de objetiva dos acontecimentos, eles tendem a usar seus sentimentos como guia fundamental para a interpretação. Consequentemente, se eles se sentem mal em um contato com outra pessoa, é porque o indivíduo em questão é mau. Se eles se sentem eufóricos, a outra pessoa é maravilhosa. As pessoas com personalidade obsessivo-compulsiva, em nítido contraste com as histriônicas, perdem-se nos detalhes. Essas pessoas focam tanto os detalhes que deixam de ver o padrão geral. Por exemplo, um paciente com esse transtorno pode decidir, com base em algumas falhas no desempenho de outra pessoa, que esta fracassou, ainda que as falhas possam simplesmente ter representado algumas variações em um desempenho geral bem-sucedido. Além disso, ao contrário dos histrionicos, as pessoas com transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva tendem a minimizar as experiências subjetivas. Consequentemente, elas se privam de parte da riqueza da vida e do acesso a sentimentos como fonte de informação que aumenta o significado de fatos importantes. O estilo de pensamento das pessoas com transtorno da personalidade evitativa difere daqueles dos indivíduos recém-mencionados. Assim como tendem a evitar situações que as farão sentir-se mal, elas também empregam um mecanismo de evitação interna. Assim que começam a ter um sentimento desagradável, tentam abafá-lo desviando sua atenção para outra coisa ou recorrendo a um paliativo, como tomar uma bebida. Esses pacientes também evitam pensamentos que possam produzir sentimentos desagradáveis.
Os estilos cognitivos de outros transtornos da personalidade não são tão nitidamente definidos como os dos transtornos recém-descritos. Resumo das características. A tabela 2.2 traz uma lista das características dos 12 transtornos da personalidade. As duas primeiras colunas demonstram a visão central do self e a visão dos outros, a coluna seguinte descreve as crenças condicionais e instrumentais, e as duas últimas apontam as estratégias específicas que são superdesenvolvidas ou hipertrofiadas e subdesenvolvidas ou ausentes. A partir dessa tabela, é possível observar como a visão pessoal, a visão dos outros e as crenças mediam a expressão e predominância da estratégia específica. Ainda que a estratégia, o comportamento, forneça a base para fazer um diagnóstico de transtorno da personalidade, é importante para uma compreensão plena da natureza do transtorno esclarecer o autoconceito, o conceito dos outros e as crenças. Esses componentes cognitivos estão envolvidos no processamento de informações e, quando ativados, desencadeiam a estratégia relevante. Vinculando isso com nosso modelo evolucionário, os componentes cognitivos podem ser pensados como os mecanismos pelos quais os indivíduos se orientam em relação a recursos e organizam respostas coordenadas, com base na história de aprendizagem anterior, que visam a satisfazer desejos ou anseios e atendem objetivos básicos de um modo culturalmente adaptativo. Uma pessoa evitativa, Gil, por exemplo, via a si mesma como socialmente inepta e era, portanto, vulnerável à depreciação e à rejeição. Sua visão dos outros como críticos e depreciativos complementava esse senso de vulnerabilidade. Sua crença de que a rejeição era terrível agregava enorme valência à sua sensibilidade e tendia a ampliar o significado de qualquer rejeição antecipada ou real. Na verdade, essa crença tendia a eliminar retorno positivo. Sua antecipação de rejeição a fazia sentir-se cronicamente ansiosa com as pessoas, e sua ampliação de quaisquer sinais de não aceitação a deixava mal. Duas outras crenças contribuíam para ela evitar relacionamentos, a saber, que 1. Se ela se aproximasse das pessoas, elas a reconheceriam como inferior e inadequada, e ela não tolerava sentimentos desagradáveis, o que a levava a tentar evitar que eles despertassem. 2. Consequentemente, em decorrência da pressão de suas diversas crenças e atitudes, ela sentia-se compelida em direção à única estratégia que acomodava suas sérias preocupações. Evitar qualquer situação na qual pudesse ser avaliada e atingir seu objetivo primordial de se proteger da desvalorização pelos outros. Além disso, devido à sua baixa tolerância a sentimentos ou pensamentos desagradáveis, ela desligava todo pensamento que pudesse evocar sentimentos desagradáveis por longos períodos de tempo. Na terapia, ela tinha dificuldade para tomar decisões, identificar pensamentos automáticos negativos ou examinar suas crenças básicas, porque isso levaria a tais sentimentos. Em seu estado ansioso e deprimido, ela ficava ainda mais convencida quanto às suas crenças centrais de que era socialmente inepta, que os outros eram críticos e que a rejeição era iminente. Para a conceituação de caso, a figura 2.2 ilustra o fluxo básico da visão de si mesmo e dos outros, bem como o estilo de pensamento que acarretam as estratégias comportamentais. Um fluxograma individualizado semelhante pode ser construído no ambiente terapêutico. O quadro deve incorporar as crenças características e os padrões de comportamentos resultantes. O indivíduo com transtorno da personalidade dependente, por exemplo, difere daquele com personalidade evitativa, porque o dependente tende a idolatrar outras pessoas potencialmente protetoras e acredita que elas irão ajudá-lo e apoiá-lo. Consequentemente, ele sente atração pelas pessoas. Indivíduos passivo-agressivos querem aprovação, mas, por não suportarem qualquer aparência de controle, tendem a frustrar as expectativas que os outros têm deles, e assim, frustram a si mesmos. Pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo idealizam a ordem e os sistemas e são levadas a controlar os outros. O indivíduo com transtorno paranoide vigia atentamente os demais em virtude de sua desconfiança e é propenso a acusá-los de discriminação ou exploração. A personalidade antissocial afirma que é seu direito manipular ou abusar dos outros por conta de uma crença de que foi injustiçada, de que os outros são fracotes ou de que vivemos em um mundo cão. Os narcisistas veem-se acima dos simples mortais e buscam a glória por meio de qualquer método que possa ser usado com segurança. Indivíduos com transtorno histriônico tendem a atrair os outros para si sendo divertidos, mas também por meio de ataques de raiva e comportamento melodramático para forçar proximidade quando sua sedução é ineficaz. A pessoa com transtorno esquizoide, com a crença de que os relacionamentos são insatisfatórios, mantém distância das demais. Considerações finais. Nosso modelo cognitivo postula que a personalidade é organizada para cumprir os mandatos desenvolvidos para a sobrevivência e reprodução. Suborganizações específicas da personalidade denominadas modos são formadas para implementar esses imperativos em resposta a oportunidades, desafios e obstáculos no ambiente, incluindo a cultura. Os modos são compostos de estratégias, crenças e motivação e operam de maneira proativa e reativa.
Esquemas são estruturas cognitivas dentro dos modos e contêm crenças, atitudes e expectativas que mediam a seleção de estratégias. As necessidades implementadas pelos modos são experimentadas como desejos, ânsias e pulsões. Os indivíduos usam recursos pessoais e interpessoais para atingir o objetivo de satisfazer ou aliviar as ânsias e os desejos, dirigidos por seu sistema de crenças dentro do modo ativado. Modos superativados e crenças exageradas levam a estratégias disfuncionais. Existe um contínuo entre adaptativo e desadaptativo para modos específicos, ocorrendo transtorno quando estratégias normais se tornam exageradas e inflexíveis. Os transtornos da personalidade são assim rotulados quando certos modos se tornam hipertrofiados e inflexivelmente ativados, causando problemas de adaptação. Modos relevantes para a psicopatologia podem ser rotulados de acordo com sua classificação diagnóstica dos transtornos da personalidade e suas metas, crenças e estratégias típicas. A compreensão das crenças, estratégias e modos típicos de cada transtorno da personalidade fornece um roteiro para os terapeutas. Contudo, eles devem ter em mente que a maioria dos indivíduos com um transtorno da personalidade manifesta atitudes e comportamentos que se sobrepõem a outros transtornos. Consequentemente, é importante que os terapeutas exponham essas variações para fazer uma avaliação completa. Agradecimentos. Agradeço às diversas pessoas que ajudaram na preparação deste capítulo ao digitar ou ler meu material para mim. Elas incluem Kelly Devine, Bárbara Marinelli e Susan Blassindon. Também agradeço pelos comentários de Robert Leahy.